É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Até os 13 anos, Catherine não sabia o que era viver com sua mãe. Catherine sempre teve apenas o pai, e nada mais. A mãe morreu no parto, Catherine não se lembrava dela e, em geral, nunca sofreu com sua ausência. Catherine sabia tudo sobre sua mãe e seu pai sempre lhe contava. Desde a infância, toda vez que ele colocava Catherine na cama, certamente havia outra série sobre mamãe. Portanto, Catherine, apesar de nunca ter visto sua mãe, sabia quase tudo sobre ela. A mãe esteve invisivelmente presente em todos os anos, graças ao pai. E também da mãe restaram muitas fotos, suas roupas e joias. Papai guardava tudo cuidadosamente na cômoda, mas Catherine podia, a qualquer hora do dia ou da noite, abrir a cômoda, remexer nas coisas da mãe, experimentar as pulseiras e correntes da mãe, sentir o cheiro do perfume da mãe em um frasco meio vazio. E, é claro, ver as fotos. Havia muitas delas. Mamãe quando criança, mamãe na escola, mamãe com papai no sul, mamãe vestida de noiva, mamãe com uma barriga grande. Depois que mamãe morreu, papai nunca mais se casou, embora muitos vizinhos e parentes de bom coração tenham feito o possível para incentivá-lo. Mas papai sempre dizia: eu tenho que me casar. Mas papai sempre dizia: eu tenho Catherine e Catherine tem a mim, por que precisamos de mais alguém? E Catherine concordava de todo o coração. Eles viviam muito bem. Papai tinha seu próprio negócio, algo relacionado a software de computador, no qual Ekaterina não se interessava muito. Pai e filha moravam em um apartamento espaçoso e agradável no centro da cidade e, mais tarde, tinham uma casa de campo, para onde iam nos fins de semana, para relaxar na natureza, longe do barulho da cidade. Em geral, eles não tinham motivos para reclamar do destino. Especialmente porque o destino já havia levado suas coisas mais preciosas, então não havia nada a temer. Catherine não precisava de nada. Computador, tablet, telefone e outros aparelhos, tudo o que uma garota de 13 anos deveria ter, ela tinha. E, em geral, papai nunca aderiu ao princípio de que a criança deveria ser criada com austeridade. Ele acreditava que a filha deveria ser mimada enquanto houvesse essa oportunidade. Não se sabe como sua vida se desenvolverá mais tarde, portanto, pelo menos agora, enquanto for possível, Catherine deve aproveitar o melhor da vida. É claro, todos os feriados e férias passados juntos. Toda vez que eles necessariamente voavam para algum lugar em um novo país, sempre viajavam só os dois. Catherine imaginava que papai tinha sua própria vida pessoal, mas não falava sobre isso com sua filha de 13 anos. E ela também não fazia perguntas. Para ela, era suficiente que ele não trouxesse estranhos para o mundo dela. Catherine teria ficado feliz se sempre tivesse sido assim. Mas em um belo, ou melhor, não belo dia, tudo mudou. Catherine, está é Leslie e sua filha Angélica. Disse papai, entrando no apartamento. Catherine, ao ouvir a fechadura da porta se abrir, correu para o corredor. Papai havia saído há muito tempo e ela estava começando a se preocupar. E agora, além de estar muito atrasado, ele não estava sozinho. Ao lado dele estava uma loira alta com cachos exuberantes sobre os ombros e as costas. Ela estava vestida com uma capa brilhante. Lacado, Catherine lembrou-se da palavra desconhecida. Segurando a mão da loira estava uma garotinha, mais ou menos da idade de Katia. A menina olhou para Catherine com desconfiança. Todas se sentaram para tomar chá. Catherine não entendia por que essa mulher e a menina estavam aqui. Ela gostaria de passar a tarde sozinha com seu pai. Mas ninguém a ouvia. E papai não parecia notar nada ao seu redor, exceto a Leslie. Logo as meninas foram mandadas para brincar no quarto de Catherine. Filha, mostre seus brinquedos a Angélica, disse papai sem tirar os olhos de Leslie. Uma vez no quarto, Catherine tentou falar com Angélica, mas ela estava calada e de mau humor. De repente, ela disse: logo nossos pais vão se casar. Você está mentindo. Catherine gritou e começou a chorar. Não, não estou mentindo,
respondeu Angélica calmamente. Ela estava ouvindo. Caterine saiu correndo do quarto. Não havia ninguém na cozinha. Ekaterina procurou pelo pai na sala de estar, mas não encontrou nada. A porta do quarto estava trancada por dentro. Por mais que Caterine não batesse na porta, ninguém a abria. Era a primeira vez que isso acontecia em sua casa. Normalmente, as portas não eram trancadas. Angélica se aproximou e, pegando Caterine pela mão, quase a arrastou atrás de si, de volta para a sala. Por que está fazendo tanto barulho? É uma criança? Não incomode as pessoas. Não me toque. Caterine puxou sua mão. Angélica a empurrou de volta. Começou uma briga. As meninas se arranharam e gritaram, chutaram e morderam. Os pais que chegaram gritando mal conseguiram separar Ekaterina e Angélica. A última foi imediatamente chutada na bunda pela mãe. O pai de Caterine simplesmente a levou para a sala de estar e disse para ela se sentar até que ele voltasse. Logo Caterine ouviu que os convidados haviam saído. E imediatamente seu pai se aproximou dela. Diga-me, filha, o que você não compartilhou? Ele pegou a palma da mão de Katina em sua mão grande e se sentou ao lado dela no sofá. Katina encolheu os ombros. Eles são nossos convidados. Eu os convidei, e você está brigando? O que eles vão pensar de nós? Pai, por que eles vieram? Não os chame de novo. Eu não gosto deles. Caterine começou a soluçar, preparando-se para chorar. O que eles fizeram com você? Ela surpreendeu papai. Essa Angélica é muito desagradável e mentirosa. Ela disse que você e aquela tia iriam se casar. Papai suspirou. E mesmo que ela se casasse, o que há de errado nisso? Eu não gosto deles. Caterine o interrompeu. Mas você ainda não as conhece bem, objetou papai. Certamente, se vocês se conhecerem melhor, gostarão um do outro. Você realmente quer se casar com esta? O nome dela é Leslie. E nós realmente vamos nos casar. Mas se você disser não, eu direi não. Entendeu, Kitten? Papai chamava Caterine carinhosamente pelo nome carinhoso da família dela. Só ele a chamava assim. Ao ouvir que ninguém não se casará com ninguém, se Caterine for contra, a menina se acalmou instantaneamente. E papai continuou. Caterine, vamos realmente tentar dar uma chance a Leslie e Angélica? Você está crescendo, precisa cada vez mais de sua mãe, e uma irmãzinha não lhe faria mal algum. E está ficando difícil para mim também. Eu gostaria de ter uma amante em casa, a mão de uma mulher. E se eu não quiser? Mas você não sabe como é, não é? Viver com sua mãe, ter uma irmãzinha. Você só precisa experimentar. E se eu não gostar? Bem, então não vai funcionar. Concluiu papai. Eles combinaram que no próximo fim de semana iriam todos juntos ao parque. Quando se encontraram, Leslie e Angélica se comportaram de maneira muito diferente da primeira vez. Leslie foi muito simpática com Caterine, e Angélica, fingindo que não havia nenhuma desavença entre elas, ofereceu sua amizade. Descobriu-se que Angélica era um ano mais velha que Caterine. Ela e sua mãe tinham vindo de uma pequena cidade no sul para a capital e estavam morando aqui há um ano. Angélica prometeu a Caterine que a ensinaria a tecer pulseiras de miçangas, e Caterine pensou, talvez o papai estivesse certo e essa Angélica não seja tão ruim assim. E seria ótimo ter uma irmãzinha. Elas se viram mais algumas vezes, foram ao cinema, a uma cafeteria, ao centro de lazer e ao parque aquático. Durante esse tempo, Caterine nunca discutiu com Angélica, que se comportava impecavelmente. E Leslie era favorável a Caterine. Ela, ao contrário de Angélica, tinha cabelos longos e grossos, e Leslie tinha prazer em dar a Caterine diferentes penteados, que combinavam muito bem com ela. Provavelmente, se mamãe estivesse viva, ela também faria penteados tão bonitos para mim, pensou Caterine. Um dia, papai perguntou, bem, gatinha, você acha que poderíamos estar na mesma família que a tia Leslie e a Angélica? Caterine provavelmente se esticou de forma incerta. Ela não queria aborrecer seu pai, pois já havia percebido que ele gostava muito de Leslie. E você se lembra das panquecas que a tia Leslie fez da última vez que veio nos visitar? E ela também é uma ótima cozinheira.
Eu também gosto de nossas almôndegas, pensou Catherine. Bem, você vai dar uma chance a todos nós? Perguntou o papai. Catherine assentiu com a cabeça. 2 anos se passaram. Catherine se esforçou muito para amar a nova mãe, não tanto por ela mesma, mas pelo papai. Ela percebia que ele queria que ela o fizesse. Mas ela não conseguia fazer isso. Tampouco conseguia amar sua nova irmã, Angélica. Não, elas não brigavam, não discutiam. Catherine podia ver que tanto Leslie quanto Angélica estavam tentando ser simpáticas. E essa brincadeira forçada e artificial de seus sentimentos a enojava. Mas não havia nada do que reclamar. E quando o papai perguntava como ela vivia, se ela não machucava a tia Leslie ou Angelique, Catherine sempre respondia negativamente. Ela não lhe dizia que não gostava da maneira como a tia Leslie olhava. Que olhos maus ela tem. Ou como Angélica sempre tenta ferir seus sentimentos às escondidas. Especialmente porque quando o papai, a tia Leslie e Angélica se comportavam de forma impecável, sempre mimando Catherine como se ela fosse uma garotinha, chamando-a de o nosso anjo e o tesouro. E Angélica também como o irmã favorita. Mas Catherine não acreditava neles e não entendia por que papai não via a hipocrisia deles. Embora, por fora, tudo parecesse decente, eles pareciam ser uma família gentil e amorosa. A empresa de papai havia crescido nos últimos anos, ele tinha mais negócios e ficava no escritório de manhã até quase à noite. A tia Leslie ficava em casa o dia todo. Ela não estava trabalhando, estava ocupada com a casa, as crianças, indo a salões de beleza e fazendo compras. Agora era quase impossível ficar sozinho com papai. Tia Leslie e Angélica estavam sempre por perto. E Catherine, tendo comemorado seu 15º aniversário, estava começando a se considerar velha demais para exigir do pai uma história para dormir. Às vezes, quando havia raros momentos em que nem Leslie nem Angélica estavam em casa, Catherine ia para o quarto, abria a cômoda, pegava as coisas da mãe e ficava sentada por um longo tempo, enrolada com elas, com o rosto pressionado contra o vestido da mãe e olhando para os olhos felizes da fotografia. O aniversário do papai estava chegando. Desde a manhã, todos, Leslie, Angélica e Catherine, estavam na cozinha preparando um jantar de comemoração. Papai havia prometido que chegaria logo do trabalho e toda a família se apressou em preparar o jantar. Às 7 horas, como prometido, papai não apareceu. Às 8 horas, Catherine ainda estava no parapeito da janela. E, embora devido à tempestade de neve, um denso cobertor que se estendia do lado de fora da janela, nada pudesse ser visto, ela ainda tentava olhar, se no quintal não aparecia o pai no carro. Quando o relógio bateu 9 horas, Leslie e Catherine já haviam discado o número do pai centenas de vezes. Ele não atendeu. Leslie disse: vou até o escritório. Vou ver com quem ele está. Catherine franziu a testa e ficou em silêncio. Leslie já estava na porta, vestida com seu casaco de pele, e estava afivelando as botas quando seu telefone ganhou vida e tocou. O número do pai dela apareceu na tela. Ah, é mesmo, disse ela irritada, atendendo a ligação. A conversa foi breve. Depois de desligar o telefone, Leslie afundou em uma cadeira e disse, olhando para a parede: o papai sofreu um acidente. Ele está no hospital. Seu estado é crítico. Catherine Leslie não a levou com ela, embora ela tenha gritado e chorado. Ela foi embora sozinha. Cheguei em casa pela manhã. Angélica estava dormindo, e Catherine não conseguiu dormir nada a noite toda. Ela ligou para Leslie várias vezes e ela não atendeu. Quando ouviu a porta do corredor se abrir, Catherine saiu correndo, esperançosa. Ela pensou que Leslie estava indo para casa com o pai. Mas ela estava sozinha. E, pela expressão de seu rosto, Catherine podia dizer que o pior já havia passado. Catherine comemorou seu aniversário de 16 anos pela primeira vez sem seu pai. E, falando francamente, ela não queria comemorar nada. Nos últimos 6 meses, desde que papai se fora, Catherine só queria uma coisa: ficar debaixo de um cobertor, longe de todos, para que ninguém a incomodasse com conversas bobas. Mas Leslie, depois da morte de seu pai, ficou fora de série. Do nada, ela passou a demonstrar agressividade e raiva. Ou talvez tudo isso já estivesse nela antes, mas antes ela o controlava cuidadosamente. Agora que seu pai havia morrido, Leslie não era mais tímida em suas expressões.
Pela primeira vez, até 6 meses antes da herança, ela não parou de xingar o pai por não ter cuidado deles, e agora, até que eles tenham acesso às contas dele, ele tem que ser pobre. E ela tem 2 filhos dependentes, sua própria filha e a filha adotiva da qual ela teve que obter a guarda. Leslie também sempre reclamava da guarda, ela não gostava de ter que preencher uma grande quantidade de papéis. Catherine, em determinado momento, até quis gritar: por que você não me coloca em um orfanato? Seria mais fácil para você, mas 6 meses depois, quando Leslie chegou à herança, ela estava de muito bom humor. Afinal de contas, como ela dizia a todo mundo, ela se tornou a proprietária dos negócios do marido, bem como de todos os imóveis, do carro caro e dos fundos das contas. Era como se Leslie tivesse sido substituída. Agora ela não andava, mas dançava, incapaz de conter sua alegria. Catherine não era mais uma criança, ou na verdade, a morte de seu pai a fez crescer rapidamente. E ela percebeu que Leslie estava se regozijando com a riqueza que havia caído sobre ela. Ou talvez esse fosse seu objetivo. Uma mulher com uma filha, vinda das províncias para conquistar a capital, estava finalmente encontrando o que desejava. Catherine entendia perfeitamente, agora Leslie só era impedida de ser feliz por sua própria filha. A filha de seu falecido marido. Ela não podia se livrar da filha de seu falecido marido, pois os boatos se espalhariam e todos a condenariam. E Leslie se esforçava ao máximo para se apresentar em público como uma viúva aflita, chorando pelos 2 órfãos que deixará sem pai. Embora Catherine, agora uma menina de 16 anos, não pensasse assim, e especialmente Angélica, que tinha 17 anos, não pensava nelas como crianças. Para os estranhos, Leslie era um espetáculo, mas em casa ela gradualmente deixou de ser tímida em suas expressões. Catherine anteriormente adivinharam que Leslie só era tão amigável em público, mas em sua alma era completamente diferente. E agora ela está plenamente convencida disso. A vida inteira de Catherine se transformou em um pesadelo, ou melhor, no conto de fadas ou Cinderela, em que um final feliz simplesmente não existe, porque os príncipes, como você sabe, não têm príncipe, e a fada madrinha Catherine não tinha. Catherine adoraria ter saído de casa, mas Leslie era seu guardião, e Catherine não tinha para onde ir. Se ela fugisse, ainda assim seria mandada de volta para Leslie. Em casa, era um inferno. Depois de tantos anos vivendo com o amor e o cuidado que seu pai tinha dado a Catherine, Catherine aprendeu como era viver com pessoas que odiavam você. Leslie deixou cair a máscara de bondade e se tornou a mesma madrasta perversa, que não fazia nada além de sobrecarregar Catherine com tarefas, insultos e abusos. Angélica não era páreo para sua mãe. Catherine nem tentou entender o motivo. Ela já sabia, e estava apenas se intrometendo com eles. E esperava ansiosamente que ela atingisse a maioridade para poder finalmente sair de casa, que ultimamente se tornará a casa que ela odiava. Leslie e Angélica tornavam sua vida insuportável diariamente. Todas as tarefas domésticas eram atribuídas a Catherine e, se ela não tivesse tempo para fazer alguma coisa ou simplesmente não obedecesse por um sentimento de protesto, Leslie tinha a consciência de bater em Catherine. E Angélica ajudava sua mãe com prazer. Periodicamente, junto com os cheques, vinha alguma tia da tutela. Uma vez, Catherine tentou dizer que era maltratada, mas Leslie e Angélica imediatamente fizeram Catherine rir, transformando em uma mentirosa ingrata, que só por seus esforços não foi parar em um orfanato e vive em seu apartamento, aquecida e alimentada, como fazia com seu pai. A tia, que não queria lidar com os conflitos de outras pessoas, envergonhou Catherine e lhe disse para não tentar mais enganá-la. E, com isso, foi embora, repreendendo Leslie pelo bom desempenho de suas funções de tutora. Catherine nem sequer teve permissão para chorar o suficiente. Assim que a tia saiu e Catherine se jogou na cama, ela foi arrastada de sua cama por Angélica, direto para o chão, e lembrada com uma voz sarcástica sobre a louça não lavada. Quantas vezes, durante esse tempo, Catherine fez mentalmente a mesma pergunta ao pai, e ela não conseguia contá-las. Pai, por que você se casou com aquela megera e depois me deixou sozinha com ela? Não houve resposta. Depois desse incidente com a tia tutelar, Ekaterina se deu conta, é inútil perguntar aos adultos, eles não se importam com ela. Ninguém vai ajudá-la. Ninguém acreditará em uma adolescente. Eles dirão que ela é ingrata e calunia Leslie. E a madrasta, ao contrário, acredita que ela sabia como,
quando necessário, deixar escapar uma lágrima, acrescentar tristeza em sua voz, em geral, usar habilmente sua posição de viúva e guardiã da filha do marido morto. Muitos até a admiravam. Muito bem, Leslie, você não deixou Catherine sozinha em perigo, cuide da órfã. Catherine tentou ser menos propensa a se colocar na frente de Leslie Angélica, trancada em seu quarto, embora nem sempre fosse poupada. De qualquer forma, Leslie encontrava algo para implicar com ela. Às vezes, ela acordava de mau humor e começava a perseguir Catherine. Que o café da manhã estava pronto, que o cappuccino estava feito, que a louça estava mal lavada, lavada de novo. E todo esse tom irritado, passando para um grito agressivo e, em seguida, gritos ultrassônicos. Quando Catherine estava se formando no ensino médio, ela gaguejou sobre estudar no instituto, ao que Leslie retrucou com raiva: "Vi quem vai me ajudar em casa. E você não vai conseguir, você é burra demais para o ensino médio. Mas você é igualzinho ao seu pai. É melhor você pensar onde vai trabalhar." "Sim, sim, por que está me olhando assim? Não vou alimentá-lo, a infância acabou, é hora de você começar a ganhar sua própria comida." Catherine queria objetar que Leslie vivia perfeitamente bem com o dinheiro do pai, sem trabalhar em lugar nenhum, mas ficou em silêncio. Não adiantaria nada, e ela não queria ouvir um escândalo desnecessário. À noite, ela decidiu não compartilhar seus planos de vida com mais ninguém, sentou-se em frente ao laptop e começou a estudar as instituições de ensino superior onde poderia ingressar. Angélica flagrou fazendo isso quando voltava de sua caminhada às 10 horas da noite. "Mamãe, veja, essa idiota está indo para a faculdade." Depois de espiar por cima do ombro de Catherine o que ela estava fazendo, Angélica foi reclamar com a mãe. Logo Leslie estava gritando com Catherine: "No que foi? Você ainda não entendeu? Nada de institutos, vá trabalhar. Ninguém vai sustentar você. O dinheiro do seu pai vai acabar logo, eu gastei toda a minha saúde cuidando da sua família. Portanto, agora você tem que cuidar de mim. Arrume um emprego, traga um salário para casa, é a melhor coisa que você pode fazer nesta vida." Eu poderia conciliar estudos e trabalho. Catherine tentou se opor, percebendo a loucura desse ato. "Eu disse não, e pronto." Leslie interrompeu e acrescentou: "Vi, em geral, até você completar 18 anos, sem o meu consentimento, você não apresentará nenhum documento em lugar algum." Catherine ficou em silêncio. Leslie estava certa, os sites de todos os institutos que ela havia estudado hoje diziam que um candidato menor de idade precisava do consentimento de um dos pais ou responsável para entrar no instituto. Leslie definitivamente não daria esse consentimento. Seu tutor, percebendo que a rebelião havia sido contida, deixou o quarto de Katia com um ar satisfeito. E Angélica, saindo depois da mãe, bateu inadvertidamente com a mão no laptop de Katina, que caiu da mesa com um estrondo, quebrando-se em pedaços. Durante toda a noite, Catherine chorou em seu travesseiro. Ela não lamentava tanto pelo laptop, mas pelas fotos e vídeos de seu pai que estavam nele. Leslie há muito tempo havia jogado fora as coisas e fotos de sua mãe que antes estavam guardadas na cômoda. Catherine milagrosamente conseguiu salvar algumas fotos de sua mãe abraçando seu pai. Todas as roupas da mãe foram jogadas fora sem piedade, as joias foram para uma loja de penhores. E agora, por causa de Angélica, Catherine estava perdendo as boas lembranças do pai. De manhã, como de costume, ela se levantou cedo. O café da manhã tinha de ser preparado para Leslie e Angélica. Elas gostavam de ficar na cama o máximo de tempo possível e nunca se preocupavam em ajudar Catherine. Pelo contrário, elas achavam que o café da manhã era o mínimo que Catherine lhes devia. "Lembre-se, sua criatura inútil. Enquanto você perde seu tempo sentada na escola, eu estou administrando os negócios de meu pai para o bem de nossa família, e a Angélica está estudando muito no Instituto de Economia para me ajudar a manter os negócios de seu pai funcionando. Portanto, pelo menos faça seu café da manhã na hora certa, sua idiota." "Você não é bom para mim", Leslie gostava de dizer enquanto tomava seu café com leite matinal e o acompanhava com bolos ou omeletes preparados por Catherine. Catherine estava longe de ser burra, ela entendia, e não há negócio que Leslie não administre, pelo menos por falta de educação e conhecimento. Ela vai ao escritório de seu pai uma vez por semana, apenas para se apresentar lá, e todos os negócios são tratados pelo assistente de seu pai.
Leslie teve bom senso suficiente para não demiti-lo, caso contrário, a coisa toda iria realmente desmoronar. Bem, e o quanto ele estava estudando Angélica diligentemente, Catherine também achava. Porque nenhuma vez ouvirá como Leslie repreendia a filha pelo mau desempenho acadêmico e ameaçava privá-la de ajuda financeira. Nesses momentos, Catherine sempre suspirava: será que a madrasta nunca lhe deu nenhum apoio financeiro? E ultimamente, e em geral, Catherine nem mesmo comprava roupas para si mesma. Ela apenas usava aquelas coisas que aborreciam Angélica. O aniversário de Catherine estava chegando. Ela não entrou no ensino médio porque sua madrasta não lhe deu permissão. Ao mesmo tempo, ela já havia encontrado um lugar para trabalhar. Leslie combinou com sua amiga que Catherine iria trabalhar com ela como vendedora. Leslie ficou muito feliz. O salário de Catherine entraria diretamente em seu bolso. Catherine não estava envolvida nessas discussões. Entretanto, ela não foi convidada, apenas o fato foi levado ao seu conhecimento. Imediatamente após seu aniversário de 18 anos, ela começa a trabalhar. Mas Catherine decidiu por si mesma e não irá a lugar algum. Em todo caso, não nesse emprego. Ela procurará outra coisa, caso contrário não terá realmente nada para viver. Leslie, em suas necessidades, preferiu não gastar. É de se admirar que ele não a incomodasse com a comida. Na véspera de seu aniversário, Catherine não conseguiu dormir por muito tempo. Depois da meia-noite, ela foi até a cozinha para tomar um copo de água. Ao voltar para o quarto, Catherine ouviu uma conversa no quarto entreaberto. Aparentemente, sua madrasta estava falando com alguém ao telefone. Sim, amanhã é seu aniversário de 18 anos, acha que devemos fazer alguma coisa? Estou vendo. Vamos esperar pelo menos até depois do aniversário. E no dia seguinte, imediatamente durante o resto da noite, Catherine ficou deitada ali, estremecendo a cada sussurro. Com a longa conversa de Leslie, ela percebeu uma coisa, em que ele estava tramando algo e que a permanência de Catherine na casa era perigosa. Catherine, você perdeu completamente o medo? Gritou Angélica, saindo de manhã para a cozinha e não vendo o café da manhã habitual. Quase imediatamente Leslie também apareceu. O que está acontecendo aqui? Onde ela está? Perguntou Angélica, irritada. Não sei, mamãe. Talvez ela tenha decidido tirar o dia de folga em homenagem ao seu aniversário. Vou lhe dar o dia de folga. Leslie ficou furiosa e, batendo os pés, correu para o quarto de Katia. Quase chutando a porta, Leslie entrou voando no quarto de Katia. Ele estava vazio. A cama estava bem arrumada, o guarda-roupa aberto, todas as coisas, à primeira vista, como se estivessem em seus devidos lugares. Mas Angélica, que havia subido as escadas, olhou tudo cuidadosamente e percebeu que algo estava faltando. Ela até listou as roupas que estavam faltando para sua mãe. E não havia nenhuma mochila no quarto. Catherine também não estava. Bem, o que vamos fazer agora? Disse Leslie confusa, sentando-se na beirada da cama. Anime-se, mamãe. Eu não poderia nem sonhar com uma coisa dessas. Angélica riu. Você não está entendendo nada. Disse sua mãe, preocupada. Veja, há algumas nuances. Oh, que nuances! Angélica fez um gesto de despreocupação. Graças a Deus ela foi embora. Estou cansada de ter estranhos em casa o tempo todo. Leslie estava prestes a dizer algo, mas mudou de ideia. Angélica, satisfeita, correu de volta para o quarto, e sua mãe ficou sentada na cama por um longo tempo, pensando em algo. Seu rosto era de extrema preocupação. Leslie realmente não queria ir trabalhar hoje ou bastava ter ido no dia anterior. Ela não gostava de perder seu tempo sentada em um escritório e ouvindo termos incompreensíveis. Mas naquela manhã ela estava com mais pressa do que nunca para ir trabalhar. Para ser exato, ainda era de manhã para Leslie, mas o escritório já estava aberto há 2 horas. Billy, oi. A assistente Leslie entrou voando no escritório. Olá. O que está acontecendo? Ele parecia surpreso com o convidado inesperado. Billy não gostava de Leslie. Os outros também não. Ela era inconstante e caprichosa, e às vezes era um milagre convencê-la a não tomar decisões inesperadas. Billy não escondia que estava insatisfeito com a liderança de Leslie.
E ela percebia isso. Mas Leslie, apesar de todas as suas ambições, era uma pessoa bastante gananciosa e, curiosamente, foi isso que salvou Billy de ser demitido. Leslie sabia muito bem, pelas palavras do marido, que ninguém além de Billy poderia estar tão envolvido em todas as fases do trabalho. De fato, ele era o único que sabia tanto quanto seu chefe, agora ex-chefe. E Leslie não queria perder sua renda por causa de suas próprias emoções. Então, ela teve de aturar Billy e fingir que estava sendo amigável. Não aconteceu nada. Só pensei em passar por aqui para ver como as coisas estavam indo, respondeu Leslie, deliberadamente indiferente. Quer um café? Billy ficou surpreso, mas pediu à secretária que preparasse café para ele e Leslie. E por que você está aqui? Perguntou ele com indelicadeza, enquanto os dois se sentavam em uma pequena mesa nos sofás e tomavam uma xícara de café, recém-feito pela secretária. Por nada. Você sabe, quero prestar mais atenção no trabalho. Ou talvez você esteja fazendo tanto alarde porque Catherine fez 18 anos? De repente, Billy estava no alvo. Leslie ajeitou nervosamente os cachos e não disse nada. Então, como se fosse de propósito, ele disse: a propósito, ela está aqui por acaso. Por que eu estaria aqui? Billy olhou para ela com espanto. Não, eu entendo que ela tem o direito, mas a garota nunca demonstrou interesse em nossos assuntos. Estou vendo. Havia decepção na voz de Leslie. Ela esperava que Catherine estivesse aqui. Mas a garota desagradável não estava. Que vadia! Quando não precisamos dela, ela nos atrapalha, e quando precisamos, temos de procurá-la por toda a cidade. Agora que já conversamos sobre isso, Billy tomou um gole de café, ela deveria estar aqui. Você se lembra do que diz o testamento do pai dela, não é? Respondeu Leslie. A garota está completamente fora de controle, ela faz o que quer, não tem de prestar contas a mim. Não posso trazê-la aqui à força. Por que forçá-la? Billy ficou surpreso. Diga-lhe que estamos esperando por ela. Há questões administrativas importantes a serem tratadas. Já fizemos isso sem ela antes e faremos agora. Leslie me interrompeu. Ainda estou aqui e estou pronto para fazer meu trabalho. Não se faça de bobo. Repito, Catherine completou 18 anos. Se quiser continuar a supervisioná-la, você precisa de uma procuração. Você não é mais o guardião. Vamos ver. Leslie sacudiu os cachos e se levantou da cadeira. Saiu do escritório desgostosa. Além de Catherine ter ido embora, Billy havia lembrado da coisa mais desagradável de todas. O testamento de seu ex-marido. A ingênua Catherine não havia percebido que seu pai havia deixado tudo para ela. Tudo. E os negócios, os imóveis, o carro e as contas bancárias. E Leslie tinha o direito de dispor de tudo isso apenas como guardiã de Katina. O marido de Leslie lhe deixou apenas uma conta bancária. É verdade que a quantia de dinheiro ali era bastante sólida, mas, é claro, não era muito reconfortante para ela, depois de saber que, com exceção da conta, ela não receberia nada. Billy, como a pessoa em questão, era o único que conhecia os termos do testamento. De que outra forma Leslie poderia assumir o controle da empresa? Então, como guardiã de Katina, ela se envolveu no processo. No período entre o momento atual e a maioridade de Katia, Leslie percebeu que agora era rica. E ela não daria nada a Catherine quando ela completasse 18 anos. Catherine não conhece os termos do testamento, conhece? Não. Ela pode negociar com o tabelião. E, então, persuadir, convencer, intimidar ou dobrar a garota à submissão e obter uma procuração para continuar a administrar tudo de forma permanente. Só que Catherine desapareceu no momento mais inoportuno. Formalmente, Leslie agora não tem direito de administrar a empresa. E a garota precisa ser encontrada imediatamente. Leslie virou o volante do carro bruscamente, deu ré e deu meia volta. Precisamos ir à polícia, escrever um relatório de pessoas desaparecidas. Eles que procurem, a polícia ou o quê? Mas, na delegacia, Leslie não prestou depoimento, embora estivesse chocada e gritando. Disseram-lhe para esperar 3 dias. Uma pessoa maior de idade, não uma criança, quem sabe,
talvez ela tenha saído com uma amiga ou com amigos em Sochi. E daí se ela não disse nada, ela não precisa dizer. Se Catherine soubesse o alarde que foi feito em casa sobre sua fuga, ela teria ficado muito surpresa. Parecia-lhe que a madrasta deveria estar feliz pelo fato de Catherine ter liberado o apartamento de sua presença. É claro que Catherine não sabia nada sobre o testamento de seu pai. Ela era uma criança quando ele morreu, e Leslie era seu guardião legal. Portanto, todas as questões eram resolvidas com Leslie, pois somente Leslie tinha todas as informações. Catherine nem sequer sabia que seu pai havia deixado tudo para ela, sua filha favorita. Sim, ela nunca havia pensado sobre esse assunto por causa de sua pouca idade. E bem, caso contrário, há muito tempo ela teria ficado enojada com a ignorância de seu pai ao privá-la de sua herança. Em resumo, Catherine não fazia ideia de que o apartamento, no qual ela havia se tornado recentemente um elemento indesejado, pertencia somente a ela. Leslie, e certamente Angélica, não tinham nada a ver com ela. Leslie, como guardiã de Catherine, tem o direito de residir no local, e Angélica estava no apartamento sem nenhuma razão legal. O mesmo acontecia com os negócios de seu pai. Tudo estava em nome de Catherine. E até que ela atingisse a maioridade, Leslie, como guardiã, deveria agir no interesse de Catherine. Como, de fato, além de administrar as contas de garantia. Qualquer ação de Leslie com os bens de seu ex-marido deveria ter sido exclusivamente no interesse de Catherine, conforme exigido pela lei e pelo próprio testamento. De fato, está claro que Leslie administrava as finanças como bem entendia. Catherine nem sonhava em ter uma mesada. Portanto, agora Catherine se sentava no parque do outro lado da cidade e calculava quanto dinheiro ainda lhe restava. Antigamente, quando seu pai ainda estava vivo, ele sempre mimava a filha e lhe dava dinheiro para as férias. Aqui, gatinha, compre uma blusa ou uma saia para você, não sei o que está na moda agora. Catalina tinha tudo, e não gastava o dinheiro do pai, mas o economizava. E agora eles vieram a calhar. De acordo com os cálculos de Katia, havia dinheiro suficiente para alugar um lugar para morar pela primeira vez. De manhã, enquanto Leslie e Lepra dormiam, Katia guardou discretamente seus itens essenciais, coisas, dinheiro e documentos em uma mochila e partiu. Os motivos eram muitos. E a conversa ouvida durante a noite foi a gota d'água. E ela estava prestes a sair de casa, mas a conversa empurrou o ponto de qualquer forma. Catherine não queria trabalhar de graça para uma amiga de Leslie. Ela não queria ouvir mais insultos de sua madrasta e de Lerca. Ela não queria ver todas as lembranças de mamãe e papai jogadas fora do apartamento. Assim, quando Catherine mal tinha 18 anos, foi embora. A primeira coisa que Catherine fez foi trocar seu cartão SIM. Ela jogou o antigo fora para que nem Leslie nem Angélica pudessem encontrá-lo. Foi por isso que Billy, que ficará entusiasmado com a visita matinal de Leslie, não conseguiu entrar em contato com Catherine. Embora estivesse ansioso para ter notícias dela pessoalmente, ele pretendia continuar cedendo a Leslie o direito de administrar a empresa. Mas a pessoa que estava ligando não estava disponível. Naquele momento, o assinante estava sentado em um banco no jardim público, comendo um pão de sultana, tomando um café quente doce e se alegrando com sua liberdade. Catherine, não vá dormir. Mexa-se, Max, o gerente da cafeteria, gritou habitualmente, entrando na cozinha. Catherine estava colocando um pedido em uma bandeja para a terceira mesa. Max tinha um estilo de gerência que gritava com seus subordinados, independentemente de estarem fazendo um bom trabalho ou não. Mas ele fazia isso sem malícia, mais pelo tom do que pela ofensa. E agora, depois de ouvir seu alegre não durma, mexa-se, Catherine, manobrando habilmente em meio à multidão, saiu para o corredor com uma bandeja e, em pouco tempo, se viu diante da mesa certa. Ela trabalhou nessa cafeteria por um mês e rapidamente se familiarizou com todas as sutilezas e nuances do trabalho de garçom, de modo que agora se sentia como um peixe na água. Fugindo de casa, Catherine alugou no mesmo dia um apartamento modesto na periferia da cidade, sem frescuras, apenas para ter um lugar para dormir. Suas economias não são feitas de borracha, quem sabe o que espera, é melhor economizar. E Caterina tinha muito medo de não ser contratada em lugar nenhum, pois não tinha experiência. Mas no primeiro lugar onde ela ousou perguntar timidamente sobre vagas, teve sorte.
Ela foi fazer um lanche em uma lanchonete perto de sua casa e, enquanto estava sentada, notou que havia muito poucas garçonetes, apenas duas, e era óbvio que não havia um número suficiente delas. Catherine criou coragem e abordou o gerente ruivo e sardento, 2 anos mais velho que ela. Mais tarde, descobriu-se que seu nome era Max. Uma entrevista improvisada foi realizada imediatamente. Catherine ficou satisfeita e, convenhamos, ser garçonete não envolve requisitos sérios para os candidatos. E 2 dias depois, Catherine já era uma estagiária. Ela tinha conseguido tudo, e não poderia ser de outra forma, pois já servia Leslie e Angélica há tanto tempo que já era uma garçonete treinada, pode-se dizer. Max chegou a perguntar a ela 1 hora depois do início do estágio: "Você tem certeza de que não trabalhou em nenhum outro lugar antes de nós?" Ekaterina balançou a cabeça negativamente. Então, ela ficou para trabalhar nessa cafeteria. Ekaterina estava satisfeita com seu trabalho, bem como com sua nova vida em geral. Os turnos que ela fazia com frequência não eram errados, pois a cafeteria precisava de garçonetes. Portanto, os fins de semana de Catherine eram raros. Mas ela não se importava nem um pouco. Ela não tinha mais nada para fazer além de trabalhar, e a questão do dinheiro era muito importante. O inverno estava chegando, ela precisava de roupas de inverno. E para comer em algum lugar, ela tinha de levar dinheiro. É por isso que Catherine ficava feliz com cada turno extra, embora seus colegas às vezes reclamassem e se queixassem, e repreendessem Max por nada, chamando-o de explorador. Ekaterina, exceto pelo trabalho, não ia a lugar algum. Com seus amigos, ela cortou toda a comunicação, juntamente com o cartão SIM descartado. Ela tinha medo de que Leslie a encontrasse por meio de conhecidos ou amigos. Portanto, Catherine não tinha com quem se socializar. Na cafeteria, ela não ousava fazer amizade com ninguém. As garçonetes já eram todas casadas, algumas com filhos, e Catherine simplesmente não era interessante para elas, com suas conversas intermináveis sobre preços de lojas, maridos bodes e filhos travessos. Mas Max estava realmente interessado em Catherine. E isso a deixou um pouco desconfiada. Embora Catherine tivesse 18 anos, ela ainda não tinha tido nenhum relacionamento sério. Na escola, ela era amiga de um colega, mas era uma amizade de criança, nada mais. Nada disso. Alguns beijos depois da escola, e nada mais. E então, quando Leslie saiu completamente dos trilhos, Catherine nem pensou em sair para passear, ir ao cinema, à boate. Disseram-lhe que ficasse em casa e cuidasse dos afazeres domésticos. É por isso que Catherine não tinha um namorado. Bem, agora ela se tornou independente. Além das vantagens, o novo status também trouxe aspectos negativos. Por exemplo, os avanços do tal Max. Catherine não gostava nem um pouco de Max. Ele era insolente, com as palmas das mãos constantemente úmidas e olhos lacrimejantes. Ela evitava sua atenção o máximo possível. Uma vez, teve de lhe dar um soco no rosto. Ela foi até o quarto dos fundos para pegar algo e Max a seguiu, e lá ele tentou dar em cima dela. Catherine não se deixou confundir e lhe deu um tapa no rosto insolente, além de lhe dar uma joelhada na virilha, como havia ensinado a seu pai. Isso funcionou com Max por um tempo, de modo que a franqueza e o incômodo óbvio pararam. Mas as insinuações obscenas continuaram sem parar. Catherine temia que ele a demitisse, mas ele não o fez. No entanto, isso não era de seu interesse, pois ela não perdia a esperança de chamar a atenção. Um dia, Catherine pensou que Angélica estava sentada no corredor. Ela ficou com febre, depois resfriada, e ela, assim como a bandeja, que não teve tempo de carregar até a mesa, retirou-se para a cozinha. Ela colocou cuidadosamente a bandeja na mesa de servir e só então percebeu que suas mãos estavam tremendo tanto que ela não conseguia segurá-las. Espiando cuidadosamente pela porta, Catherine deu uma olhada mais de perto. Só então percebeu que a garota se parecia muito com Angélica. Esse incidente fez com que Catherine percebesse que, embora tivesse fugido de casa, ela ainda não havia fugido do passado, que poderia alcançá-la a qualquer momento. Catherine, assim como todos os garçons de sua cafeteria, tinha suas mesas designadas. Em muitas delas, os clientes habituais costumavam se sentar para fazer um lanche. Durante um mês, Catherine conseguiu se lembrar de todos eles. Ela entrou em contato com quase todos eles e muitos lhe deixaram uma boa gorjeta.
Com uma das clientes habituais, uma garota de cerca de 25 anos, ela às vezes até trocava algumas frases, embora Max a proibisse estritamente de entrar em conversas com visitantes, não relacionadas ao trabalho. Mas essa moça sempre falava com a própria Catherine, e seria falta de educação ficar calada em resposta. O nome da moça era Vitória e ela trabalhava no prédio vizinho, por isso vinha com frequência comer nessa cafeteria. Depois de um mês, ela e Catherine sabiam pouco uma da outra, mas o suficiente para ter conversas curtas. Vitória sabia que Catherine alugava um apartamento nas proximidades, que ela era reservada e que não tinha parentes. E Catherine sabia que Vitória trabalhava como advogada e também morava nas proximidades. Catherine simpatizava com Vitória e, de certa forma, até a invejava. Catherine também queria estudar e fazer algo sério. E não ficar correndo a vida toda com bandejas. Um dia, Vitória chegou em um horário incomum, pouco antes de a cafeteria fechar. Max ficou muito insatisfeito, chamou Catherine de lado e ordenou-lhe rigorosamente que colocasse a cliente na rua o mais rápido possível, pois a loja fecharia em 5 minutos. Catherine se aproximou de Vitória, mas viu que ela estava sentada chorando. Expulsá-la da cafeteria naquele estado seria cruel. Catherine foi para o lado dela, mas Vitória nem a notou. Catherine então saiu para dar tempo à garota de se acalmar. É claro que ela foi imediatamente chutada por Max. Ele a lembrou de tudo ao mesmo tempo. E terminou reprovando o fato de Catherine não responder aos seus sinais de atenção. E tentou dar em cima dela novamente. Catherine se defendeu à força, percebeu que Max é um covarde e que não é capaz de causar danos graves, e não tentou ultrapassar completamente os limites, mas até mesmo seus beijos salivantes, com os quais ele trepou em Catherine, causaram repulsa. Quando Catherine, mal tendo se livrado de Max, voltou ao salão, Vitória já havia saído. Max, saindo correndo, imediatamente se alegrou e até se esqueceu de que queria algo de Catherine. Mas Catherine estava chateada. Ela viu que Vitória precisava de ajuda, que estava evidentemente angustiada, e nem sequer teve tempo de pedir ajuda. Vitória não apareceu na cafeteria por vários dias. Catherine até começou a se preocupar, mas um dia Vitória voltou para almoçar, como se nada tivesse acontecido. E Catherine ficou aliviada. Quando levou o pedido para Vitória, ela sorriu sinceramente, como se quisesse que ela soubesse que estava feliz por vê-la de bom humor. E Vitória disse de repente: posso pedir um café e pedir que você se sente e tome comigo? Não devemos tomar café durante o horário de trabalho, disse Catherine. Mas você tem uma pausa para o almoço, não tem? Disse Vitória, razoavelmente. E agora é hora do almoço. Afinal de contas, todas as reclamações sobre sua gerência serão suportadas por mim. O desejo do cliente é a lei. Caterina, depois de pensar um pouco, assentiu e logo voltou à mesa com 2 xícaras grandes e fumegantes de café com leite espumado. A história de Vitória acabou sendo muito típica para uma garota. Ela tinha um namorado, eles haviam alugado um apartamento juntos e estavam planejando se casar. Eles estavam economizando dinheiro para o casamento. Vitória confiava em seu noivo. Mas um dia ele chegou em casa na hora errada e ela o flagrou com uma garota desconhecida. Naturalmente, ela fez um escândalo com o traidor, fez as malas e partiu orgulhosa. No início, ela ficou preocupada, mas depois percebeu, graças a Deus, que isso aconteceu agora, e não depois do casamento. Agora só resta um problema, a falta de moradia. Você não pode imaginar como é difícil agora encontrar um apartamento a um preço razoável e perto do trabalho. Todas as opções que cruzam, tão distantes. Para chegar ao escritório, 1 hora ainda é a mais aceitável do que existe. Você gostaria de ficar comigo? Perguntou Catherine timidamente. Por quê? Eu alugo um apartamento aqui, no prédio ao lado. É um apartamento de 1 quarto, mas com uma cozinha enorme, onde há um sofá. Até você encontrar algo, pode ficar comigo. É mesmo? Vitória estava animada. Isso seria ótimo. Mas tenho 2 condições, e metade do pagamento e que você pare de uivar para mim. Caso contrário, vou me sentir como uma velha qualquer. Catherine sorriu e assentiu. No restante do dia, ela trabalhou de muito bom humor e sonhou que Vitória estava satisfeita com o apartamento.
Catherine gostou muito de sua nova conhecida, estava cansada da solidão, precisava de uma namorada e pagaria menos pelo apartamento. Quando Catherine saiu da cafeteria após seu turno, Vitória já estava esperando por ela na entrada com uma mala. Você já fez as malas? Ah, estou falando de você, perguntou Catherine. E se você não gostar? Não se preocupe, eu gosto de qualquer acomodação, desde que seja neste bairro e sem meu ex-babaca. Respondeu Vitória alegremente. Mas ela realmente gostava do apartamento. Catherine estava preocupada com o fato de Vitória não gostar da cozinha e até sugeriu que ela mesma dormisse lá, mas a nova amiga só se animou. O que está fazendo? Por que eu não gostaria? É o lugar mais troncudo do apartamento. Se você quiser comer à noite, não precisa nem sair da cama, basta esticar a mão. O sofá da cozinha era muito confortável e tinha bastante espaço, então Catherine ficou tranquila. Na noite seguinte, as meninas organizaram uma festa improvisada de inauguração da casa. Quando Catherine chegou da cafeteria, Vitória já havia arrumado a mesa e colocado vinho nas taças. Por que você demorou tanto? Perguntou ela. Seus chefes sabem que existe um código do trabalho? Por que está trabalhando sem um dia de folga? Vamos lá, vamos embora. Murmurou Ekaterina. Não me importo, e o dinheiro também não é supérfluo. Se esse cretino do Max não me incomodasse, eu não sairia de lá 24 horas por dia. Vitória trouxe um prato de salada para Catalina e, levantando seu copo, disse: Bem, agora me diga, do que você gosta? Bem, agora me diga, o que aconteceu com você? Por que você mora sozinha? Por que seus pais não a sustentam? Por que você tem que se sustentar sozinha? Por que não há ninguém para defendê-la daquele seu terrorista ruivo? Aos poucos, durante uma conversa amigável, Catherine contou a Vitória tudo sobre si mesma. Ela não a interrompeu e a ouviu com muita atenção. E Catherine percebeu que realmente sentia falta disso, da chance de compartilhar suas experiências com alguém que a compreendesse. Quando Catherine terminou, Vitória fez um resumo: sua madrasta é um sapo. E meu pai deveria ter escolhido um parceiro de vida melhor, sinto muito. Tudo bem, eu também acho. Você só não viu a Leslie. Ela se agarra ao papai como uma sanguessuga. Assim que os vi juntos, soube que não conseguiria me livrar dela. E papai só queria que finalmente tivéssemos uma família de verdade, e eu tinha minha mãe. Não estou entendendo. Pelo que você me disse, papai a amava muito. Então, por que ele não cuidou de você? Você acabou sem um lugar para morar e sem nada para viver. Por que Leslie ficou com tudo? Você não está confuso? Não era para ser assim, você é o herdeiro mesmo. Eu não sei. A Leslie disse que é minha guardiã, portanto, é ela que cuida de tudo. E ela disse que não sobrou muito dinheiro depois do papai. Mas você já é adulta. Não precisa mais de um tutor. Deixe-me ver se consigo descobrir se há algo que possamos fazer. Não adianta. Catherine acenou com a mão. Há um ano, eu soube que Leslie estava reeditando o apartamento para si mesma. E por que você não se opôs? Ela disse que tinha o direito, como guardiã, de fazer qualquer transação. E disse algumas outras coisas que eu não entendi muito bem. De qualquer forma, o resultado final é que não sou mais dono do apartamento. O dinheiro do papai se foi. Ele se foi. É tudo muito estranho. Vitória se espreguiçou pensativamente. Deveríamos dar uma olhada nisso. Por favor, não faça isso. Não quero vê-los nem ouvir falar deles. Catherine respondeu, assustada. Quanto ao fato de que ela também temia Leslie por causa daquela conversa, ouvida durante a noite, Catherine não disse nada. Ela não queria assustar Vitória. Ela não queria assustar Vitória, que poderia mudar de ideia sobre morar no apartamento. Vitória olhou para Catherine pensativamente e não respondeu nada. Daquele dia em diante, a vida de Catherine mudou. Ela agora tinha uma amiga, uma pessoa com quem podia compartilhar alegrias e preocupações. Entretanto, Catherine não tinha muitas alegrias, sua vida inteira era um café, com intervalos para dormir em casa e raros dias de folga. Além disso,
Quanto mais longe, mais Catherine não dava passagem para o gerente. Percebendo que a boa disposição de Katia não poderia ser alcançada, ela mudou de tática. Catherine começou a tremer, agarrando-se às pequenas coisas, punindo-a por cada ninharia. No dia seguinte, Catherine ficou surpresa ao ver a quantia, que era metade do normal. Em todas as perguntas, Max respondeu apenas uma coisa: um trabalho ruim. Você cometeu um erro. Os clientes reclamaram de você por causa de suas más maneiras. Agradeça por ter recebido apenas metade do pagamento extra. E, da próxima vez, eu lhe darei 100% de desconto. Catherine percebeu que havia inventado tudo isso à medida que avançava. E ficou muito ofendida por não poder mostrar por que ele estava implicando tanto com ela. Bem, você é uma garota esperta, Catherine. Max sorriu. Você sabe como resolver a situação. Se você não fosse tão exigente, eu também teria mais simpatia por você. E, para que Catherine entendesse exatamente o que ele estava querendo dizer, Max imediatamente tentou apalpá-la. O trabalho estava ficando cada vez mais difícil. Catherine já teria deixado a cafeteria há muito tempo, mas para onde? Quase todos os dias, ela não tinha tempo nem para procurar outra coisa para trabalhar. Um dia, Vitória foi à cafeteria para almoçar, como de costume. E ela se tornou uma testemunha involuntária de Max mexendo em cada movimento de Catherine. Em casa, ela se perguntou: é tão ruim assim? Por que você não sai daí? O que mais posso fazer? Há muitos cafés e restaurantes por perto, você não vai se perder. Respondeu Vitória com confiança. Catherine assentiu com a cabeça. Com certeza, em alguma cafeteria, ela certamente será escolhida. Talvez até um salário melhor. O apoio de Vitória e sua confiança de que tudo ficaria bem animaram Catherine. E, no turno seguinte, ela foi ao escritório de Max e o informou que estava indo embora. É claro que ele lhe disse para trabalhar por 2 semanas, e durante todo esse tempo Catherine fez coisas desagradáveis. Até que um dia ela acidentalmente derramou uma chaleira sobre ele. Foi isso que ela lhe disse com um sorriso simpático: vá, foi um acidente. Max ficou ofendido, como uma criança, e não se importou mais com Catherine antes da demissão. E à noite, em casa, Vitória perguntou de repente: escute, e você não quer trabalhar conosco? Por que precisa correr com bandejas? Você não é burra, aprende rapidamente coisas novas, por que precisa desses copos e pratos? E você? Catherine ficou constrangida. Ela se lembrou de que Vitória trabalhava em um escritório de advocacia, e o que Catherine poderia ser lá? Uma secretária? Uma cafeteira? Provavelmente. Isso era tudo o que ela podia fazer. Mais uma vez, Catherine se arrependeu de não ter estudado em lugar nenhum e prometeu a si mesma que no próximo ano compensaria isso. No dia seguinte, Vitória levou Catherine para uma entrevista com a chefe do departamento, uma simpática mulher de meia idade, e, como resultado, ela foi contratada como assistente. Catherine não conseguia acreditar. Ela não estava indo fazer café, mas trabalhar com documentos. Será que ela conseguiria fazer isso? No entanto, Vitória incentivou: não há nada de difícil em preparar documentos para nossos funcionários. Você aprenderá. Ekaterina já estava trabalhando na empresa há 2 meses. Seu cargo era chamado de paralegal e, de fato, era isso que ela fazia. Ela fazia trabalhos técnicos simples para Vitória e seus colegas do departamento. Imprimia formulários, preenchia formulários para os clientes, redigia contratos de acordo com modelos, enfim, tudo o que não exigia nenhum conhecimento especial de direito. Vitória até comentou com ela uma vez: Catherine, você parece tão feliz, qual é o problema? Você não está apaixonada, por acaso? Não, essa é você. Catherine respondeu, radiante, como se estivesse realmente apaixonada. Estou gostando de minha nova vida. Não faz muito tempo, correndo com as bandejas na cafeteria, ouvindo as repreensões de Max, tolerando seus aborrecimentos, eu não podia sonhar que minha vida poderia ser assim. Bem. Vitória se esticou. E sobre se apaixonar, pense nisso. A maioria dos rapazes aqui é solteira. E você é uma garota bonita. E por quanto tempo você pode ficar sozinha?
A própria Vitória já havia esquecido seu ex-namorado e estava saindo com outra pessoa. Caterine se sentiu constrangida e não disse nada. Ela realmente queria se apaixonar. Ao seu redor, todos estavam se relacionando, namorando, se apaixonando, terminando e voltando a namorar. Em suma, a vida pessoal de todos estava agitada. A própria Vitória quase nunca estava em casa à noite e desaparecia em encontros. A vida de Caterine era completamente tranquila. O que ela poderia fazer, se ninguém causava nenhuma reação em sua alma? Sim, periodicamente tentava flertar com ela, e antes, em um café, e aqui, no escritório de advocacia, ela ficou muito surpresa, pois achava que os advogados, a priori, eram pessoas chatas e secas, e acabou não sendo bem assim, eles são como todo mundo. Mas além do flerte, Caterine não deu motivos. Ninguém ainda não lhe causou nenhum entusiasmo, o desejo de conhecê-lo, e apenas o menor interesse. Ela já começou a pensar que há algo errado com ela, a procurar motivos para não gostar de ninguém, pois de repente aconteceu com ela um caso que transformou toda a sua vida. Era inverno, o primeiro dia após as festas de fim de ano. Normalmente, Caterine e Vitória sempre iam juntas para o trabalho, mas Vitória foi para o trabalho ontem em uma viagem de negócios, então Caterine foi sozinha para o escritório naquele dia. No caminho, ela parou em uma cafeteria para tomar um cappuccino. Claro que não era sua antiga cafeteria, ela agora tinha outra favorita, onde faziam o café mais delicioso do mundo, e a gerente era uma garota sorridente e simpática. Então, com uma xícara de café em uma mão e uma sacola na outra, Caterine foi até a varanda do prédio de escritórios onde trabalhava. Mais tarde demais ela percebeu que os degraus da varanda estavam gelados. O gelo era invisível por causa da neve que cobria a parte superior dessa coisa feia. Aparentemente, durante os longos feriados de Ano Novo, ninguém ficou de olho no território, e o gelo nos degraus agora era insidiosamente perceptível. Caterine, sem saber, pisou em um degrau, depois em outro, no terceiro, e então seu pé foi para o lado, a bolsa voou para um lado, o café para outro, e a própria Caterine, escorregando, caiu. Tudo aconteceu tão rápido que ela não teve tempo de perceber nada. Agora mesmo, ela estava subindo os degraus, inalando o delicioso cheiro de café e antecipando como tomaria em sua mesa, e aqui ela já estava deitada na neve ao lado de um copo deitado, do qual uma poça de café se espalhava no monte de neve. Caterine tentou se levantar, mas quase imediatamente gritou e se sentou novamente na neve. Uma dor aguda atravessou sua perna direita perto do tornozelo. Contanto que não seja uma fratura, passou pela mente de Caterine. Ela tirou a bota do pé e a jogou para o lado, indo examinar o tornozelo. Pareceu-lhe que o pé estava começando a inchar. Moça, posso ajudá-la? Atrás de Caterine, ouviu-se o som de uma porta de carro batendo e uma correria apressada. Um jovem com uma pasta na mão começou a levantar Caterine, mas assim que ela ficou de pé sobre a perna direita, gritou: "Vó, isso dói! Oh, isso dói!" Caterine não se conteve, embora normalmente fosse paciente. Mas a dor era tão forte que o grito veio por si só. "Você precisa ir ao pronto-socorro. Venha, eu a levarei." O jovem continuou a segurar Caterine pela cintura. "Você deve ter vindo para o trabalho. Agora meus colegas vão trabalhar, eles vão me ver de qualquer jeito, eu vou pedir ajuda a alguém." Caterine tentou resolver a situação. Esse desconhecido estava com uma pasta, tudo assim com uma agulha, com um bom casaco, sapatos não baratos, e até cheirava a perfume caro. Bem, obviamente, veio a negócios, por que distraí-lo? "Está tudo bem, não se preocupe." Ele sorriu. "Eu vou conseguir. Vem agora, se você tiver uma fratura. Enquanto Caterine se encolhia e hesitava se deveria ou não aceitar ir a algum lugar com um homem estranho, ele, sem pensar muito, levantou-a em seus braços e a carregou até o carro. Caterine teve que involuntariamente colocar os braços em volta do pescoço dele. E naqueles 3 segundos, enquanto ele a carregava em seus braços, tudo se transformou dentro dela. Ela ainda não tinha se dado conta do que havia acontecido. Mas sentiu que havia mudado. O estranho colocou Caterine calmamente no banco da frente e até mesmo colocou o cinto de segurança nela. Em seguida, ele voltou ao local onde Caterine havia caído, pegou sua bolsa e seu sapato. "Você quase perdeu seus sapatos, Cinderela."
Ele colocou as coisas de Catherine no banco de trás, sentou-se ao volante e eles partiram. Vamos nos conhecer melhor, ok? Não sei como me dirigir a você. Ele disse a Catherine depois de alguns minutos dirigindo. Meu nome é Harry. Harry, qual é o seu nome do meio? Catherine fez uma pergunta estúpida. Ela mesma conhecia essa peculiaridade e se gostasse de uma pessoa, ela se perdia na companhia dela e começava a falar bobagens, ou simplesmente se calava, o que era ainda pior. Não sou tão velha assim, tenho apenas 27 anos, riu o novo conhecido. Então vamos continuar com o você e sem nome do meio. Harry, ou melhor ainda, Harry. Bem, qual é o seu nome? Embora eu possa chamá-lo de Cinderela, se quiser. Eu me chamo Catherine. Envergonhada, a Cinderela fracassada respondeu. Bem, diga-me, Catherine, como foi que você se viu tão cedo na manhã do primeiro dia útil do ano naquela varanda traiçoeira? Em primeiro lugar, o que estava fazendo lá? Catherine disse que eu estava a caminho do trabalho. E onde você trabalha? Harry estava curioso. Catherine disse o nome de sua empresa e acrescentou, certamente você estava vindo nos ver. Ninguém abre tão cedo, exceto nós. Eu adivinhei. Concordou o interlocutor. Eu sabia disso. Isso quebrou todos os seus planos. Catherine ficou chateada. Ficava muito desconfortável que um homem como ele, por causa dela, tivesse que deixar seus negócios importantes e levá-la ao hospital. Embora no fundo de sua alma tudo em Catherine estivesse feliz por ele estar com ela, ela queria que eles fossem para o hospital pelo maior tempo possível. Os planos podiam esperar. São apenas planos, e sua perna está machucada, isso é mais importante. Harry respondeu e mudou de assunto. Suponho que você esteja trabalhando lá há algum tempo? Conheço todos os funcionários, mas nunca vi você. Você adivinhou. Catherine assentiu com a cabeça. Apenas 2 meses. E o que você faz? Harry continuou com suas perguntas. Sou uma advogada estagiária. Ah, sim, é isso mesmo. Você é muito jovem para ser um escriturário, você poderia ter descoberto isso por si mesmo. Além disso, havia uma vaga em um dos departamentos. Já me disseram. Respondeu o novo conhecido. Não se pode saber tudo sobre todas as empresas em que se trabalha. Como que para justificar Harry e Catherine? E assim é. Ele respondeu, e acrescentou, estamos aqui. Harry ajudou Catherine a sair do carro e entrou na entrada do centro de trauma. Lá, ele assentou em uma cadeira no corredor e foi descobrir o que estava errado. Em seguida, Catherine foi examinada por um médico, depois passou por um raio-x, e Harry a acompanhou por toda parte. Eu não sabia como ela teria se saído sozinha sem ele. O resultado foi que Catherine não teve nenhuma fratura, mas houve danos aos ligamentos do tornozelo. Isso geralmente acontece quando uma pessoa escorrega no gelo. O médico disse. Ele colocou um curativo no tornozelo, prescreveu um tratamento e disse a ela para não carregar a perna pela primeira vez. Catherine esfregou a Vitória ficou fora por alguns dias, pois, sem ela, não se pode nem ir à loja. Quando entraram no carro, Harry pediu indicações e levou Catherine para casa. No caminho, eles conversaram. Para Catherine, ele parecia ser um homem que conseguia encontrar um ponto em comum com qualquer pessoa. Pelo menos para si mesma, Catherine podia dizer que se sentia muito à vontade com seu novo conhecido, como se eles se conhecessem há uma eternidade e não apenas há algumas horas. A própria Catherine não percebeu que estava contando tudo sobre si mesma para o novo conhecido. O fato de não ter parentes, a madrasta e as circunstâncias em que fugiu de casa. E sobre trabalhar na cafeteria e conhecer Vitória. Ela se surpreendeu. Normalmente, ela demorava a começar a confiar nas pessoas, e raramente demorava a falar sobre si mesma, sobre seus problemas. Quase nunca. Mas agora ela se sentia tão à vontade com Harry, sentia que ele a entendia, que não a julgaria e que ela poderia lhe contar qualquer coisa, como uma pessoa próxima. E Harry também era um bom ouvinte. Foi por isso que Catherine não percebeu que havia contado sua história a Harry como se fosse verdade. Ela caiu em si quando sua história já havia alcançado um novo emprego. Oh, eu sou tão tagarela!
murmurou Catherine, envergonhada, percebendo que o tempo todo ela estava falando e seu companheiro estava em silêncio. E eu não dei uma palavra para falar de mim mesma e sobre mim mesma. Provavelmente, você não está interessado. Não, eu não estou interessada. Harry se opôs. Pelo contrário. Eu estava ouvindo. Você é tão jovem e tem uma história tão dramática que poderia dar origem a uma série de TV. Nem todo adulto pode lidar com esse tipo de vida, e você era uma criança. Eu não sou mais uma criança. Estou vendo. Harry sorriu. Cada sorriso que ele dava a Catherine fazia com que ela se sentisse tão acolhida. Ela sentia que, apesar da situação, estava feliz. E não estava nem um pouco preocupada com o que aconteceria em seguida, ou como se sairia sozinha, sem Vitória. No caminho, elas pararam em um supermercado e compraram alguns alimentos. Para que você não tenha de andar de 4 para fazer compras, explicou Harry, voltando da loja com uma sacola. Catherine corou. Fazia muito tempo que ninguém se preocupava tanto com ela. Talvez não desde que papai ainda estava vivo. Não, havia Vitória, é claro, mas Catherine era uma igual, e elas dividiam todas as tarefas igualmente. E Harry demonstrava um carinho e uma atenção tão genuínos que, às vezes, Catherine se derretia. Catherine observou com pesar a chegada deles à casa. Se dependesse dela, estaria disposta a passar o dia inteiro no carro com Harry e conversar. Especialmente porque ele não teve tempo de lhe contar nada sobre si mesmo, e ela foi a única a falar. Harry a levou até seu apartamento e, quando ele saiu, Catherine entrou na sala como estava, sem tirar o casaco, e se sentou no sofá com um sorriso feliz no rosto. Sua perna doía, ela não sabia como iria se locomover durante todos esses dias, mas estava feliz. Com todas as viagens, os médicos e as preocupações, ela havia se esquecido completamente de avisar ao trabalho que não viria. Oi, Natalie, é a Catherine. Ela se preparou para se explicar. Mas o chefe disse: Catherine, nós já sabemos, já fomos informados. Portanto, não se preocupe, faça todo o tratamento que precisar. E se precisar de ajuda, entre em contato conosco. Você não tem nenhum parente, tem? Ligue, mandaremos alguém buscar remédios ou alimentos, o que precisar. Catherine ficou agradavelmente surpresa. Ela nem sequer pensou que o chefe não fosse preguiçoso e estudou seu arquivo pessoal e, em geral, ele se mostrou uma pessoa sensível. O resto do dia Catherine passou em frente à televisão. Ela se sentou no sofá, esticando a perna dolorida, e apertou o controle remoto, enquanto lia as notícias na internet pelo telefone. Mas, à noite, ela não conseguia se lembrar de nenhum noticiário ou programa de TV. Porque Harry ocupava todos os seus pensamentos. Ela estava tão arrependida de ter sido tão tagarela, agora ela realmente queria ter notícias dele, mas era tarde demais. Catherine não tinha nem certeza se eles se viriam novamente. Ela pensou: vou me recuperar aqui, ir para o trabalho e lá tentarei descobrir algo sobre ele. Fui uma tola em não perguntar o nome e o local de trabalho dele. Como posso encontrá-lo agora? O humor de Catherine caiu imediatamente. Além disso, só agora lhe ocorreu: Harry poderia ter pedido o número de telefone dela se quisesse. Mas ele não o fez. Acho que sonhei em vão. Quem é ele e quem sou eu? Somos diferentes, eu sou apenas uma assistente sem instrução, e ele é obviamente um especialista sério. E é improvável que um homem tão atraente esteja sozinho, ele provavelmente é casado ou está namorando. Com esses pensamentos, Catherine ficou bastante desanimada. Ela desligou a TV, encostou as costas na parede e foi dormir tristemente. De manhã, foi acordada por uma ligação telefônica. Ela não percebeu imediatamente quem era e onde estava a pessoa que estava ligando. Primeiro, ela pegou o telefone e começou a desligar o despertador, depois adivinhou que o despertador não ligava, pois ela estava doente. Finalmente, Catherine percebeu que o telefone estava tocando no apartamento. Ela se dirigiu à porta. O relógio marcava 8 horas da manhã, e àquela hora ninguém podia vir, apenas a vizinha maluca do andar de baixo, que sempre achava que Catherine e Vitória estavam inundando-a, envenenando-a ou pisando nela de propósito para derrubar o teto. Catherine já estava se preparando para outra briga com a velha inadequada, mas quando abriu a porta,
Ficou chocada e sem palavras. Na porta estava Harry com pacotes em suas mãos. Enquanto Catherine procurava as palavras que faltavam, ele disse: Vou lá, vou lá. Como você está aqui sozinha? Posso entrar? Catherine se afastou e o hóspede entrou no apartamento. Ele tirou o casaco e, ao mesmo tempo, disse: Sorry for the early visit, desculpe-me pela visita antecipada. Mas estarei ocupado o dia todo, não estarei livre antes das 10 horas da noite, mas para vir me certificar de que você tem tudo certo aqui, eu tinha que ter certeza. Catherine só pensou em uma coisa, agora que ela está tão sonolenta, desgrenhada, com uma camiseta esticada e roupa esportiva, ela está na frente desse bonitão, vestida com agulhas, e provavelmente parece uma completa idiota e feia. Então, eu a irritei o suficiente para vir aqui? Perguntou Harry, vendo que Catherine estava em silêncio. Ela queria dizer que adoraria tê-lo aqui a qualquer hora do dia ou da noite, mas apenas assentiu, com vergonha de olhar para ele tentando arrumar o cabelo com as mãos ao mesmo tempo. Está tudo bem, disse ela. Eu só não esperava por isso, e aqui estamos nós. Não se preocupe, acho que seu cabelo está ótimo, eu gosto dele. Harry sorriu. E para evitar mais constrangimentos como esse, me dê seu número de telefone. Não me lembrei de anotá-lo ontem. Quando ele anotou o número do telefone, ela finalmente caiu em si. Vou fazer café. Vou lavar a louça. Farei tudo sozinha, não preciso que você fique correndo pela cozinha com a perna dolorida. Quando Catherine saiu do banheiro, vestindo uma camiseta decente, com os cabelos penteados e lavados, e mais confiante, Harry já havia preparado o café para elas. E para acompanhar o café, ele havia tirado croissants frescos das sacolas que trouxera. Catherine ficou surpresa novamente. Ela conhece esse homem apenas desde o segundo dia, e entre eles tudo é tão fácil, ele se vira em sua cozinha, como se sempre tivesse vivido aqui, e ela olha para essa foto, como se tudo fosse familiar, como se essa fosse sua manhã habitual. Aqui, Catherine, vamos, coma a sua comida. Harry lhe entrega um prato com um croissant que tem um cheiro delicioso. Pessoas doentes devem se alimentar bem. Não tenho tempo agora, tenho que ir, mas voltarei à noite para ver como você está e o que comeu. Ao ouvir que ela também viria à noite, Catherine sorriu incontrolavelmente. Você precisa de alguma coisa? Diga-me e eu trarei para você, ele perguntou. Catherine balançou a cabeça. Certo, se você se lembrar de alguma coisa, ligue, escreva, estou no telefone. Harry saiu tão rápido quanto apareceu. E durante todo o dia, Catherine se lembrou da conversa matinal em detalhes. E, por mais que não escondesse isso de si mesma, acabou admitindo, sim, ela realmente gosta de Harry. Embora tivesse medo de dizer a palavra apaixonada ou para si mesma. Embora isso fosse óbvio para qualquer pessoa que pudesse, de alguma forma, ver os pensamentos de Katina. Vitória ligou para o link de vídeo e Catherine lhe contou o que havia acontecido com ela. O que está fazendo lá fora sem mim, sozinha? Você não pode nem sair. Vitória ficou imediatamente preocupada. Não se preocupe, tenho alguém para ajudá-la. Catherine me contou sobre Harry. Por que você parece tão feliz? E você está sorrindo de uma nova maneira? Perguntou Vitória. Vamos, diga-me, quem é esse Harry? Gostaria de saber se você se apaixonou sem mim. Não, eu não me apaixonei. Catherine contestou com um sorriso feliz. Ele apenas me ajudou. Mas isso ficou claro para Vitória. Ela nunca tinha visto os olhos de Catherine tão radiantes. À noite, como prometido, Harry foi visitar Catherine. Só que agora ele não trazia mantimentos, mas um lindo buquê de flores. Catherine enterrou o nariz nele e permaneceu assim por um longo tempo para esconder seu sorriso feliz. Até o retorno de Vitória e até que Catherine pudesse andar sozinha, Harry continuou a visitá-la. Por 2 vezes, ele a levou ao hospital para fazer curativos e exames. E uma vez ele até a levou para fora da cidade para tomar um pouco de ar fresco. Catherine, o dia todo sentada em casa com essa perna, a luz branca que você não vê, vamos para a natureza. E durante todo esse tempo, Catherine foi atormentada por um pensamento: por que Harry se importa tanto com ela? Será que ele gosta dela ou é apenas uma boa atitude em relação a uma pessoa em uma situação difícil, que não tem mais ninguém para ajudar?
Catherine não ousava perguntar e, pelo comportamento de Harry, não conseguia tirar nenhuma conclusão. Ele a visitava todos os dias e era óbvio que estava interessado em Catherine, mas não fez nenhuma investida. Se Catherine não fosse tão tímida, ela o teria beijado há muito tempo, mas ela era inexperiente em tais assuntos e tímida para demonstrar abertamente sua simpatia por Harry. Especialmente porque ele próprio não demonstrava nenhuma iniciativa. Mas Catherine ainda estava feliz, porque eles se viam todos os dias. E, durante esse tempo, ela se sentia cada vez mais ligada a Harry. Logo Vitória voltou e Harry parou de vir, porque Catherine não precisava mais da ajuda dele. Isso foi o que ele mesmo disse a ela. Mas antes que ela pudesse se irritar, ele acrescentou que, se Catherine não se importasse, ele gostaria de continuar a se comunicar com ela. É claro que Catherine não se opôs. Agora eles começaram a telefonar um para o outro. E quando Catherine tirou a venda dos olhos, no mesmo dia Harry a pegou e, mais uma vez, eles saíram da cidade. Catherine já havia confessado a si mesma há muito tempo, ela havia se apaixonado, pela primeira vez na vida, e tanto quanto ela nem podia imaginar. Apenas uma coisa a perturbava, Harry ainda não havia tomado nenhuma iniciativa para uni-los. Logo houve novas mudanças na vida de Catherine. Vitória foi morar com o rapaz que estava namorando. Em outras ocasiões, Catherine teria ficado muito irritada, mas agora ela percebeu que não há mal sem bem. Quando Vitória Harry não a visitava nenhuma vez, ele se recusava, dizia que estava ocupado ou qualquer outra coisa. E Catherine percebeu que ele simplesmente se sentia desconfortável por ter outra pessoa no apartamento. Mas agora, e no primeiro dia em que Vitória se mudou, Catherine convidou Harry para visitá-la, e ele aceitou. Ela percebeu que estava certa. Catherine havia se preparado para a visita de Harry com muito cuidado, porque era praticamente o primeiro encontro deles. Ela havia arrumado a mesa, penteado os longos cabelos, colocado um terno novo, que lhe caía muito bem, e até mesmo um pouco de maquiagem, embora nunca tivesse usado antes. Ela queria estar irresistível esta noite. Queria que Harry a visse, ficasse olhando para ela e parasse, finalmente, de se conter. Afinal de contas, Catherine não podia estar errada, ela sentia que ele gostava dela. Só para ver o olhar em seus olhos, a maneira como ele olhava para Catherine. Ouvir a voz com que ele falava com ela. A noite havia começado muito bem, tudo estava exatamente como Catherine havia fantasiado. Harry chegou com um grande buquê de rosas brancas, ele estava de bom humor o tempo todo, brincando, contando piadas, elogiando Catherine, dizendo que ela estava especialmente bonita hoje. Catherine ficou esperando que algo acontecesse. Ela podia sentir fisicamente o ar se intensificando entre eles, e tinha certeza de que Harry também podia sentir a química. Ela não podia deixar de senti-la. Mas a noite estava chegando ao fim e nada estava acontecendo. Catherine não entendia o que estava acontecendo. Ela repassou suas palavras mentalmente, certificando-se de que não havia dito nada desnecessário ou repulsivo. Mas Harry ainda não estava nem perto dela. Finalmente, Catherine decidiu resolver o problema com suas próprias mãos. Mal sabia ela se Harry estava com medo de ofendê-la ou de qualquer outra coisa que estivesse em sua mente. Catherine ligou a música e o convidou para dançar. No entanto, ela queria que ele fizesse isso primeiro. Que ele mesmo a convidasse. A música favorita de Catherine estava tocando e o homem que ela amava estava ao seu lado. Catherine fechou os olhos e encostou a cabeça no ombro de Harry. Para ficar completamente feliz agora, tudo o que ela precisava era que ele a beijasse. E ela estava disposta a jurar que sentia isso, e ele também queria. Mas a dança continuou, a música continuou tocando, e Harry não fez nada. Além disso, em um determinado momento, Catherine sentiu que ele estava se afastando dela, como se tivesse decidido que tinha ido longe demais e a estivesse segurando com muita força. Catherine nunca percebeu o que aconteceu em seguida. Talvez o desespero tenha lhe dado força, talvez o ressentimento, ou talvez tenham sido seus fortes sentimentos por Harry que a levaram a fazer isso. Mas, de repente, inesperadamente para ela, sem nenhuma preliminar, ela mesma começou a beijar Harry. E então, assustada com sua própria audácia, ela estava prestes a se afastar dele, mas ele não permitiu. E finalmente aconteceu o que ela queria há tanto tempo.
O próprio Harry começou a beijá-la. Em algum momento Catherine até ficou tonta e parou de pensar no que estava acontecendo e onde eles estavam. Só havia ele e ela. E então Harry, como se estivesse voltando a si, se afastou dela. Desculpe-me, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter feito isso. Ele disse com tristeza, como se algo irreparável tivesse acontecido. Catherine queria argumentar que tinha sido apenas um beijo, mas podia ver pela expressão de Harry que era melhor não dizer nada. Eu provavelmente deveria ir embora. Sem ofensa, mas já é tarde. Tenho que acordar cedo amanhã. Ele disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Eles se despediram rapidamente e Harry foi embora. E Catherine ficou atordoada, completamente inconsciente do que havia acontecido. Ela não conseguiu dormir a noite toda, repetindo várias vezes em sua cabeça tudo o que havia acontecido. Ela não podia estar errada, podia sentir a paixão com que ele a havia beijado. Não podia ser falso. Então, porque ele entrou em pânico e foi embora, Catherine enviou uma mensagem para Harry e viu que ele a havia lido. Mas não respondeu. Ela ficou acordada até o amanhecer. Graças a Deus, era sábado e ela não precisava ir trabalhar. E Caterina não conseguiu dormir até a manhã seguinte e teve sonhos pesados e nublados. Ela se levantou quase ao meio-dia. Ela olhou para cima e Harry não respondeu. Então ela se decidiu, não havia nada a perder, ela tinha que ligar para ele. Mas não era tão simples assim. Harry fingiu não entender do que estava falando. Agiu como se nada tivesse acontecido, disse que era realmente necessário acordar cedo para ir ao trabalho e que a própria Catherine havia inventado algo que não era. E ele se recusou a visitá-la à tarde, referindo-se a alguns assuntos familiares importantes. Está claro. Eu o repugnava e ele me deixou. Eu nunca deveria tê-lo beijado. Ele decidiu que sou promíscua. Assim pensou Catherine, tristemente sentada à mesa diante de uma xícara de chá bem gelado. Embora Harry tenha prometido em uma conversa que me ligaria, ele nunca mais o fez. Catherine passou o fim de semana sozinha e esperando por uma ligação de Harry, que nunca veio. E na segunda-feira ela chegou ao trabalho deprimida. O escritório inteiro estava agitado como uma colmeia. Em vez de se sentarem em seus lugares, os funcionários estavam amontoados e discutindo acaloradamente. Catherine perguntou a Vitória o que havia de errado. Nosso chefe vai se casar em breve. Que chefe? Você quer dizer Nathalie? Catherine ficou surpresa. Até onde ela se lembrava, sua chefe tinha um marido e 3 filhos. O que ela tem a ver com isso? Não estou falando da chefe do departamento, estou falando da chefe. Ah, sim, você ainda não o conheceu. Normalmente, só nos reunimos como grupo em eventos corporativos. Ele está fora há muito tempo. Acabou de voltar para a cidade. E você não está indo para as operações. Quero dizer, realmente, você não conheceria o Garria. É esse o nome dele? Harry? Foi o que a Catherine disse. O Harry também disse. Sim, qual é o problema? Vitória ficou surpresa. É um nome comum, acontece. Catherine permaneceu em silêncio. Mas um sentimento ruim se instalou em seu peito, e ela não o deixou ir embora. E como é esse Harry? Perguntou Catherine. Ele é lindo. Jovem, bonito, tudo nele. Vitória deu de ombros. Em resumo, ele não é nosso pássaro voador. Catherine sentiu seu coração bater forte, como se estivesse prestes a explodir. A propósito, quando você vai nos apresentar? Perguntou Vitória de repente. Tudo o que ouço de você é, de Harry isso, Harry aquilo. Eu gostaria de poder finalmente ver aquele Harry lindo. Acho que isso não vai acontecer. Acho que terminamos com ele. Respondeu Catherine, quase chorando. Vitória começou a acalmar Catherine e, de repente, ela se lembrou, sim, eu ainda tenho fotos da festa da empresa do ano passado. Lá e o chefe. Vou mostrá-las para você. Ela abriu o celular, folheou as páginas e exclamou, sim, é isso mesmo. Aqui está. Harry. No telefone, que Vitória segurou na frente do rosto de Katia, havia uma foto grande de Harry em tela cheia.
Ao lado dela estava a equipe de seu escritório. Não havia dúvida, Harry era o chefe do escritório de advocacia onde Catherine trabalhava. E ele iria se casar em breve. Catherine trabalhou naquele dia como se estivesse em um nevoeiro. Ela sempre tinha a sensação de que iria esbarrar acidentalmente em Harry no corredor, por isso tentava não sair do escritório desnecessariamente. Mas ela não conseguia se isolar das fofocas. Todas as mulheres estavam comentando animadamente sobre as notícias. Com certeza, o chefe delas estava se casando, o que não acontece todos os dias. Catherine começou a se lembrar de como Harry se comportava com ela. E agora tudo estava se encaixando em sua cabeça. E sua relutância em tomar qualquer atitude em relação a ela, e por que ele parou de se comunicar tão abruptamente. As emoções de Catherine fervilhavam em sua alma. Ele entendeu por que ela escondeu dele que logo iria se casar. Bem, não que ela entendesse, mas pelo menos podia ver o motivo. Mas por que Harry escondeu dela que ele era o proprietário de sua empresa? Catherine não conseguia explicar. Catherine tinha certeza de que nada aconteceria ou poderia acontecer entre eles agora. Se ontem ela havia inventado algumas versões de desculpas e secretamente esperava que Harry ainda voltasse, agora ela percebia que não havia chance. Ele ficou ainda mais surpreso quando a campainha da porta tocou tarde da noite. Ela estava prestes a ir para a cama, e a ligação tarde da noite a assustou. Ao olhar pelo buraco da porta, Catherine viu Harry. Ela não abriu a porta imediatamente, primeiro se sentindo confusa e depois se perguntando se deveria deixá-lo entrar. Foi só então que ela ouviu atrás da porta: Catherine, eu sei que você está em casa. Abra a porta, por favor, precisamos conversar. Não vou embora ainda. Ela percebeu que não poderia evitar a conversa. Ela permaneceu cautelosa, e Harry, percebendo isso, disse: Você pode se ofender comigo. É um direito seu. Enquanto isso, tentarei explicar tudo. Vou fazer um café. Ele entrou na cozinha como se nada tivesse acontecido. Pelo menos foi o que pareceu a Catherine. Quando ele voltou a falar, ela percebeu que estava enganada. Harry parecia preocupado. Quando nos conhecemos, eu não podia imaginar o que aconteceria depois. Eu apenas ajudei uma garota em apuros. Na época, não imaginei que essa garota se tornaria mais do que uma simples conhecida. E a situação não era propícia para que eu lhe falasse sobre mim em detalhes. Em resumo, não havia motivo para eu começar a contar a ela quem eu era. Eu não tinha tempo para isso. E, no fim das contas, eu não queria. Eu gostava dele e não queria que ele pensasse em mim como um chefe. Eu queria ser apenas um cara que gostava de você. Não sei, acho que tinha medo de que você me tratasse de forma diferente quando descobrisse. Catherine ficou em silêncio. Harry, enquanto isso, colocava café em xícaras e sentava-se em frente a ela, continuando seu monólogo. Eu já tive uma experiência negativa, quando uma garota saiu comigo por causa do meu status, por dinheiro, mas não por mim. Eu não queria pisar no mesmo buraco de novo. Fico feliz em saber que você acha que sou uma vadia interesseira. E você não acha que, sabendo do engano, eu não quero me comunicar com você? E, de qualquer forma, como você poderia esconder isso? Mais cedo ou mais tarde, nós teríamos nos cruzado no escritório. Eu havia pensado nisso. Pensei em lhe contar. Mas eu tinha outro problema. O primeiro não era nada comparado ao primeiro. E, em algum momento, os dois ficaram tão entrelaçados e confusos que eu não me importava mais com o primeiro. Sim. Uma noiva e um casamento são uma grande coisa. Catherine explodiu. Comparado a ela, você é o chefe, e você escondeu isso e realmente nada. Catherine, tudo bem, me repreenda, eu mereço. Eu deveria ter lhe contado tudo sobre o trabalho e a noiva. Mas, todos nós somos inteligentes em retrospectiva. Agora entendo tudo, e posso ver onde errei e o que deveria ter feito e dito. Mas mesmo que seja tarde demais, ainda lhe devo uma explicação. Como você quiser. Catherine deu de ombros, um pouco desnorteada. Por mais que estivesse ressentida com Harry, ela ainda queria ouvir sua história e entender por que ele estava escondendo sua noiva. Harry contou a ela, demorando um pouco, como se fosse o início da tarde em vez do fim da noite.
Naomi e eu estamos juntos há 6 anos. Até recentemente, eu não me importava com isso. Quer dizer, eu achava que estava. Mesmo quando se descobriu que ela se sentia atraída por mim principalmente por causa de minha posição, minha própria empresa e minha riqueza. Naomi começou a falar com frequência sobre casamento e, embora eu não estivesse planejando isso e não tivesse certeza até o fim de que ela era a única pessoa para toda a vida, acabei me deixando convencer. Achei que era hora de me casar de qualquer maneira, para começar uma família, que Naomi não é a pior opção e que, se não houver um amor especial, milhares de pessoas vivem assim e nada. Agora percebo que não deveria ter feito isso. Mas então eu não me importava. Como isso é possível sem amor? Catherine ficou surpresa. A história que ela contou a Harry tocou em seu coração. Não consigo imaginar por que você deveria estar perto de uma pessoa que não ama. Bem, não consigo imaginar agora. Naquela época, isso não importava. É hora de se casar, ela não é uma garota ruim, então por que não? Pareceu-me que o amor é um assunto mais feminino, e os homens têm tudo de forma diferente. Nós, esses sentimentos sobre o amor em geral, não nos importamos. E então eu conheci você, e não era nada do que eu havia imaginado. Pela primeira vez em minha vida, senti que queria cuidar de alguém, proteger alguém. E percebi como é quando você realmente quer estar junto com alguém e quer passar a vida com essa pessoa. Mas e a Naomi, por que vocês dois não terminaram? E esse casamento? E disse Catherine com incredulidade. A confissão que soava agora era sincera. Catherine via isso nos olhos de Harry, mas acreditar nele impedia tantos ou mais? Era por isso que ela não havia dito nada. Ela queria terminar um relacionamento antes de começar outro. O que o impediu de falar com Naomi e explicar tudo? Essa é a questão. Nada me impediu. Eu falei. Eu lhe contei a verdade, que havia conhecido outra pessoa. Ela exigiu saber quem era. Eu lhe contei. Naomi reagiu muito mal. Ela se recusou terminantemente a terminar o namoro, recusou-se a sair do apartamento e, de modo geral, encenou um Armagedon. Ela passou da pena à consciência, jogando coisas em mim e me atacando. Por que você chegou ao ponto de todos no trabalho acharem que você ia se casar? Você acabou superando isso? Não. É a vingança dele, pode-se dizer. De mim, de nós. Do quê? O que você acha? Bem, a Naomi ligou para minha secretária no trabalho ontem à noite, que é uma grande amiga minha, e disse a ela confidencialmente que íamos nos casar. É claro que a secretária imediatamente espalhou a notícia pelo escritório. Naomi, é claro, não sabia que ela não sabia quem eu era. Mas então, como dizem, ela teve sorte. Vitória lhe contou. Como ela poderia saber? Bem, a Vitória veio ao meu escritório esta tarde com um alvoroço. Ela veio para defendê-lo. Do canalha que a traiu e a abandonou. Enfim, aí está. Sim, Vitória é assim. Catherine sorriu involuntariamente, imaginando como a pequena e frágil Vitória atacaria o enorme Harry. Você tem sorte de ter uma amiga. Harry sorriu de volta. Catherine ficou em silêncio novamente. Ouvir o que acabará de ouvir de Harry havia virado tudo de cabeça para baixo. Até mesmo esta tarde, ela havia pensado que ele era o maior dos vilões, mas agora descobriu que ele era decente até demais, e por isso ela havia sofrido. Não havia nada que o impedisse de se aproveitar dos sentimentos dela há muito tempo. Especialmente porque ela havia tomado a iniciativa naquela noite, e não iria parar. Ele nem precisava fazer nada para conquistar Catherine. Bastava deixá-la fazer alguma besteira. Mas ele não fez isso. Ele queria terminar o antigo relacionamento antes de começar um novo. Ele não precisava dizer a Naomi de que tipo de garota gostava, mas, por outro lado, ele era honesto quanto a isso. E foi por isso que elas terminaram com ele. A mente e a alma de Catherine estavam passando por algo inimaginável. Ela queria tanto acreditar em Harry, mas tinha tanto medo de se queimar novamente. Ele deve ter percebido, pois disse, levantando-se da mesa e se aproximando dela, eu prometo a você, sem mais segredos e sem mais segredos.
Eu sinto muito. Venha cá. Logo Catherine e Harry estavam se beijando, em pé no meio da cozinha. Katia, fui encarregado de investigar um certo Leslie. As circunstâncias são muito parecidas com o que você me contou sobre si mesma. Só que você disse que já tinha verificado e que era legítimo. Tem certeza disso? Tenho uma impressão diferente. Vitória e Catherine estavam sentadas à mesa de uma cafeteria. Era hora do almoço e elas tinham saído para conversar um pouco, já que não estavam conseguindo se encontrar ultimamente. No novo relacionamento de Vitória, tudo estava indo tão bem que não havia tempo para se encontrar com as amigas. Ela e o namorado saíam juntos quase todas as noites. Mas Catherine não ficava entediada à noite. Ela tinha algo para fazer. Afinal de contas, ela estava namorando Harry agora. De verdade, não como antes. Depois daquela conversa, na qual Harry contou a Catherine tudo como era, todos os mal-entendidos entre eles desapareceram. Sim, não foi fácil no começo, porque Naomi não queria perceber que havia perdido um noivo tão promissor e, por todos os meios, ela tentou evitar o rompimento. Mesmo quando se mudou do apartamento de Misha, ela continuou a visitá-lo e irritou a todos, inclusive a si mesma. Mas, pouco a pouco, tudo foi se acalmando. À noite, Catherine e Harry compensavam o tempo perdido indo ao cinema, ao teatro, a cafés. Um dia, eles passaram por um prédio, sobre o qual Harry disse: "Foi aqui que eu estudei. Esta é a minha escola." Catherine suspirou sonhadora: "Eu também gostaria de ser advogada. Estou estudando essa profissão desde que comecei a trabalhar em nosso escritório de advocacia e cada vez mais me dou conta de que também quero ser formada." "Então, do que se trata?" disse Harry com entusiasmo. "Pensei que você não quisesse estudar, por isso não perguntei. Mas se você quiser, vou começar a estudar com você hoje. Vamos prepará-lo para o vestibular." Assim, as aulas noturnas de Ekaterina foram acompanhadas pela preparação para a universidade, especialmente porque faltavam apenas 6 meses e Ekaterina estava muito preocupada se teria tempo. A menção de Vitória à sua madrasta surpreendeu Catherine. "É muito estranho que você tenha mencionado Leslie. Eu não pensava nela há muito tempo e também não me lembrava dela há muito tempo. Mas outro dia achei que a tinha encontrado na rua. Eu estava com tanto medo que não queria vê-la. Mas ela, se é que era ela e não alguém como ela, também me sacudiu como uma pessoa doente. E agora você também me faz lembrar dela. Há algo errado que eu deva saber?" "Ainda não. Estou investigando. Meus superiores me ordenaram isso." Vitória respondeu. "O que há para estudar?" Catherine ficou surpresa. Aquela Leslie já pegou tudo o que eu tinha, ficou com tudo para ela. E o que não podia, ela simplesmente destruiu. Como coisas e fotos de mamãe e papai. Catherine ficou triste com as lembranças. À noite, ela perguntou a Harry por que ele estava reunindo informações sobre sua madrasta. Em resposta, ela ouviu a seguinte história. Recentemente, um homem chamado Billy os procurou para pedir ajuda jurídica. Ele era o gerente assistente de uma grande empresa e seu pedido era tão incomum que Harry não se lembrava de nada parecido em sua prática. Billy pediu que ele localizasse o proprietário da empresa em que trabalhava. A proprietária era uma garota chamada Catherine. A empresa era de propriedade do pai de Catherine e, quando ele morreu, descobriu-se que havia sido feito um testamento declarando que a empresa passaria para a filha dele, toda ela. "O quê? Você está brincando comigo?" Catherine gritou. "O delegado de papai está errado, não pode estar. Leslie me disse que tudo no testamento vai para ela." Harry suspirou. "Vi você acreditou nela?" Catherine hesitou, e Harry continuou a história. A madrasta de Catherine, Leslie, dirigiu a empresa até que ela atingisse a maioridade, pois era sua guardiã. Billy tinha certeza de que a garota sabia de tudo isso, mas agora estava claro que a madrasta havia escondido de Catherine que ela era a única proprietária dos negócios do pai. Além disso, Billy suspeitava que Catherine havia sido mantida no escuro sobre muitas outras coisas da mesma maneira. Talvez a garota não tivesse percebido que o apartamento, as contas bancárias, o carro e a casa de campo haviam sido deixados pelo pai para a filha. Harry fez uma pausa para que Catherine pudesse, de alguma forma, compreender o que tinha ouvido. E Catherine simplesmente não conseguia acreditar no que ouvia.
Como isso era possível? Afinal, a empresa de papai pertencia a ela. E talvez o apartamento de papai, e tudo o mais. Não entendo. Como Leslie pôde esconder isso de mim? Ela não deveria ter me contado? Essa é uma pergunta para seu tutor. Quando você era criança, é claro, ela o representava, e talvez você não soubesse disso. Mas é estranho, você já era bem crescido e só havia um motivo para Leslie ter escondido informações tão importantes de você. Mas falaremos mais sobre isso depois. Então Billy achava que você sabia de tudo. Harry continuou sua história. Quando Catherine completou 18 anos e recebeu o direito de dispor de seus bens sem tutores, a autoridade de Leslie terminou automaticamente. Para continuar administrando a empresa, Leslie precisava apresentar uma procuração de Catherine. Mas, é claro, Leslie não conseguiu fornecer nenhum documento. Então, Billy decidiu conversar pessoalmente com Catherine. E ele ficou chocado ao descobrir que o número de telefone dela estava bloqueado, que ela não morava em casa e, em geral, que ninguém sabia onde a garota tinha ido parar. Leslie jurou que não sabia de nada. Além disso, Billy teve a impressão de que ela mesma estava chateada com o desaparecimento de Catherine. Billy imaginou que Leslie gostaria de fazer Catherine assinar uma procuração geral para que tudo ficasse como estava e Leslie pudesse se desfazer de todos os bens do falecido marido em vez de seu herdeiro legítimo. E Billy não tinha dúvidas de que Leslie teria encontrado uma maneira de convencer, intimidar ou enganar a inexperiente Catherine. Mas Catherine havia desaparecido logo após atingir a maioridade e, ao fazê-lo, confundiu as cartas de Leslie. No início, Leslie conseguiu enganar Billy, contando-lhe histórias de que sabia onde Catherine estava e que logo a encontraria. Mas, com o passar do tempo, nada mudou. A situação se complicou pelo fato de que todo o trabalho estava ameaçado de parar, porque não estava claro quem era o proprietário, onde ele estava e quem agora tinha autoridade para assinar documentos em nome da empresa. Como Leslie continuava a se arrastar, ela garantiu a Billy que havia registrado um boletim de ocorrência sobre o paradeiro de Catherine. Então, Billy esperou para ver os resultados. Mas, depois de 6 meses, ele percebeu que Leslie estava apenas protelando, talvez, nesse meio tempo, procurando a própria Catherine. Para quê? Para magoá-la novamente? Ele percebeu que não havia um dia a perder. Então, Billy procurou um escritório de advocacia recomendado por um bom amigo. Ele pediu a eles que encontrassem Catherine, lidassem com as maquinações de Leslie e, se descobrissem que Leslie havia realmente feito algo ilegal, que passassem as informações para a polícia, que cuidaria dela. Então, em poucas palavras, é isso. Eu pedi a Vitória que reunisse informações sobre Leslie. Ela ficou chateada por eu não ter checado sua história e acreditado em sua palavra. Ela disse que deveria saber que você era muito jovem e ingênuo para ser enganado. E fui. Catherine acenou com a cabeça tristemente. E ainda assim quero ser advogada. Quem vai me levar até lá com tanta ingenuidade? É isso que você e eu estudaremos no ensino médio para que eu possa entender todas essas questões. Harry consolou Catherine. Bem, agora chega de coisas tristes, vamos para o campo, para a natureza. Quando eles já estavam no carro, Harry perguntou: por que você está tão triste? Você deveria estar feliz, e você é uma herdeira rica. Eu estou feliz. Catherine acenou com a cabeça tristemente. E eu estou feliz. Se eu não soubesse disso antes. Não quero que pense que gostei de você por causa da herança. O que está dizendo? Catherine sorriu. Eu sei que você só gostou do jeito que eu caí da varanda na sua frente. Catherine estava voltando do trabalho para casa. Estava escuro e, no beco, ela pensou que alguém a estava seguindo. Ela afastou o pensamento e, para tornar a caminhada menos assustadora, discou o número de Harry. Harry viu que Catherine estava ligando e atendeu o telefone, mas o silêncio se fez presente. Ele ligou novamente e ninguém atendeu. Harry se sentiu preocupado por algum motivo. E, embora ainda estivesse no trabalho, decidiu ir até a casa de Katia para se certificar de que ela estava bem. Ele viu uma ambulância na porta ao lado e imediatamente sentiu que algo estava errado. Quando ele correu para lá, viu Katia deitada no chão. Os médicos estavam se curvando sobre ela e já havia uma multidão reunida ao seu redor.
O que aconteceu? É a minha noiva. Harry se jogou no chão ao lado de Catherine e, sentindo espasmos na garganta, perguntou: ela está viva? Ela está viva. Mas inconsciente. Em um tom sério, o médico respondeu: do noivo, ajude a transferi-la para uma maca, acompanhe-nos até o hospital. O que aconteceu? Harry perguntou, levantando Catherine em seus braços e caminhando com ela até a ambulância. Provavelmente algum tipo de assalto. Uma pancada na cabeça com alguma coisa. O médico deu de ombros. Já chamamos a polícia, eles vão cuidar disso. Sorte que ela estava usando um capuz. Quando o investigador foi ao hospital de Catherine, Harry também estava lá. E se Catherine, quando lhe perguntaram se suspeitava de alguém no ataque, respondeu negativamente, Harry imediatamente disse que tinha uma escolha. Ele contou ao investigador a história de Leslie. Ele disse que iria denunciá-la à polícia porque havia reunido provas suficientes de que ela havia se apropriado de forma fraudulenta da herança de Katia. Ela transferiu os bens imóveis para si mesma. Vendeu a casa de campo e o carro. O negócio não deu certo. Billy não a deixou fazer isso. Mas a ganância de Leslie era implacável e a levou a fazer alguma coisa. Muito provavelmente o ataque a Catherine foi uma tentativa de se livrar dela. Leslie nunca perdeu a esperança de receber a herança de seu falecido marido. O investigador fez muitas perguntas até que Catherine ficou com dor de cabeça e teve de sair. Você acha mesmo que Leslie fez isso? Catherine perguntou a Harry. Quem mais? Você deve saber quantas coisas interessantes reunimos sobre ela. A propósito, ela não fugiu de sua cidade natal para vir para cá. É mais fácil se perder na metrópole. Do que você está falando? Catherine ficou surpresa. Vitória descobriu muitas coisas sobre sua antiga madrasta. O casamento com seu pai não é o primeiro, nem o segundo. E você sabe, todas as vezes aconteceu que o marido dela não morreu por conta própria. E Leslie acabou herdando uma grande fortuna. Você está dizendo que papai... que o acidente não foi um acidente. Que o carro quebrou por algum motivo. Catherine sussurrou horrorizada. Não quero dizer nada ainda, até que a investigação seja resolvida. Vitória já lhes forneceu todo o material. E Leslie simplesmente não calcula que seu marido possa fazer um testamento, e não sobre ela. Estou com medo, Harry. Agora tudo vai ficar bem, não se preocupe. Harry se inclinou e beijou Catherine. De qualquer forma, vamos lá, melhore logo, sinto muito a sua falta. Eu também sinto sua falta. Sim, você se importa se eu levar suas coisas para minha casa? Não quero mais que você mora naquele apartamento. Os becos são perigosos. São os becos? Catherine sorriu. Claro, por causa deles. Não por causa do amor. Harry riu. Ele estava feliz e havia muito tempo que procurava um motivo para Catherine ir morar com ele, e agora tudo havia dado certo. Embora a ocasião não tenha sido agradável. Uma semana depois, Catherine recebeu alta do hospital. Além de uma concussão, nada de terrível havia sido encontrado. A investigação estava ativa e logo Leslie foi presa. No início, ela negou e não confessou nada. Ela conversava com todos de maneira atrevida e desafiadora e se sentia segura. Entretanto, os resultados da busca em sua casa, bem como as informações extraídas de seu telefone, deram à investigação as provas necessárias. Leslie foi presa. Quanto a Angélica, é claro, ela assumiu a posição de que não sabia de nada. Ela alegou que não estava ciente dos negócios de sua mãe, que não tinha nada a provar, embora o investigador não tivesse dúvidas. Angélica também não estava se mantendo fora dos negócios de sua mãe. Ao mesmo tempo, Vitória estava empenhada em restabelecer os direitos de herança, além de contestar as transações de venda de propriedades que Leslie, como seu tutor, estava fazendo em nome de Catherine. Esse processo prometia ser lento, mas Vitória expressou confiança de que seria bem-sucedido. E Catherine confiava nela implicitamente. No trabalho, Harry e Catherine tentaram esconder o fato de que estavam em um relacionamento. Mas não havia como esconder a verdade e, em um determinado momento, tudo veio à tona. Harry achou que tinha sido Vitória,
que não conseguiu se conter e contou para alguém, e Catherine, que confiava no amigo, achou que a notícia, como sempre, tinha sido espalhada pela secretária de Harry. Mas, do jeito que estava, o que eles poderiam fazer a respeito? Apenas se esquivar das constantes perguntas sobre o assunto do casamento. Em um determinado momento, Harry ficou tão cansado de responder sobre o assunto que disse: "E nós convidaremos todos vocês em breve." Catherine, que estava presente na ocasião, corou. Antes, ela e Harry não falavam sobre o assunto do casamento, embora ela, é claro, sonhasse com ele, como qualquer garota sonharia. Mais tarde naquela noite, Harry disse: "E se você prometeu às pessoas, terá de cumprir o que prometeu. Vamos comprar a aliança, você concorda?" Catherine percebeu que ele estava envergonhado e, por isso, não reclamou nem exigiu um pedido de casamento comum, mas simplesmente disse o sim, e eles foram à joalheria. Bem, e ao retornar, Harry ainda pediu Catherine em casamento, como deveria fazer, ajoelhando-se, fazendo a pergunta obrigatória e colocando um anel no dedo dela. Enquanto os preparativos para o casamento estavam sendo feitos, a data marcada, o vestido escolhido e outras travessuras agradáveis, ocorreu o julgamento de Leslie. Eles conseguiram provar que ela organizou o acidente de carro no qual seu ex-marido, o pai de Catherine, morreu, e que o ataque a Catherine também foi organizado por Leslie. Assim, ela recebeu uma sentença decente e foi cumprir sua pena em uma colônia, em algum lugar nos Urais. Catherine chorou por muito tempo quando soube que seu pai havia morrido sem culpa, mas por causa da ganância de sua esposa. Harry, com dificuldade, conseguiu acalmar e confortar sua noiva. E quando do casamento de Catherine e Harry, seus pais deram a Catherine o melhor presente. Eles disseram que tentariam se tornar mãe e pai de Catherine, algo de que ela havia sido privada. É claro que ninguém pode substituir os pais, mas eles prometeram a Catherine que lhe dariam seu amor e carinho como os verdadeiros pais de Katina fariam. E Catherine chorou novamente por um longo tempo, mas agora de felicidade. E imediatamente após o casamento, Catherine esperava outro evento agradável. Ela foi matriculada no ensino médio. Ela escolheu um apartamento de meio período, para que pudesse continuar trabalhando, porque não queria ficar sentada no pescoço do marido, embora ele fosse muito equilibrado e não se opusesse. Mas a opção de que Harry estava indo trabalhar, e ela ociosa, Catherine nem sequer considerou. Ela e o pai não tiveram uma boa educação, e o exemplo da madrasta ociosa estava sempre diante de seus olhos. E, afinal de contas, ela, como futura advogada, tinha que começar a ganhar experiência prática. Só que agora Catherine não estava trabalhando com Harry, mas em seu próprio escritório, onde acabou se tornando uma proprietária de pleno direito. Catherine consultou o marido e agiu com sabedoria, e nomeada diretora de Billy, ela mesma passou a trabalhar em um cargo de nível básico. Para aprender todo o processo desde o início. Vitória logo se casou, o que deixou Catherine muito feliz. Resta saber o que aconteceu com Angélica. De jeito nenhum. Ela rapidamente se esqueceu da mãe, sem interesse em namorar até os Urais. Há muito tempo ela havia sido expulsa do ensino médio por ter sido reprovada. Angélica tentou se candidatar a um emprego com Catherine na empresa, mas não conseguiu passar do limite. A última vez que Catherine teve notícias de Angélica, sua ex-meia-irmã estava trabalhando em algum lugar como garçonete, como a própria Catherine já fez. Bem, qualquer trabalho honesto é honroso, pensou Catherine, e ela só podia esperar que Angélica não atrapalhasse nenhum maquis. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.